São mais 2 anos pela frente de juros já altos antes, com alguma retração econômica, e a discussão é, né, o que o governo vai fazer? O governo vai reforçar o arcabouço fiscal ou vai fazer uma outra escolha econômica que está ligada a uma escolha política, né? Tem gente que quer tratar o Lula como se ele estivesse morto, mas não está morto. Ele tem muitas cartas para jogar estando sentando na presidência da República. O presidente Lula não vai deixar essa promessa, na minha avaliação, né, da isenção até R$5.000 e não voltar ela. Vai voltar. Algumas dessas medidas que podem gerar uma espécie de populismo fiscal e que vai trazer dores a médio prazo, muitas vezes a popularidade ela vai aumentar no curto prazo e isso é o suficiente para você recuperar a parte da popularidade e vencer a eleição. Qual é o incentivo hoje, pragmaticamente, para o presidente Lula dar um cavalo de pau e avançar num ajuste fiscal, cortar gasto, fazer uma recomposição com a Faria Lima? Uma eleição não é só a avaliação do atual incumbente, é também quem são os adversários. Se você tem 17 nomes que podem ser candidatos à presidência da República, então você não tem ninguém. Quanto mais Jair Bolsonaro tentar levar o nome dele, ao invés de abençoar um segundo nome, a alguém que ele confia, é o melhor cenário para o governo Lula. A gente já tem contratado uma redução de atividade econômica para esse ano. E a pergunta fundamental que vai ter é o que o Lula vai fazer com isso? Os caciques começam a se reunir diante de um nome que eles veem uma grande probabilidade de vencer, que poderia ser Tarcísio de Freitas. Sim, seja muito bem-vindo ao Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Josué Guedes e aqui do meu lado eu tenho a honra de receber Matheus Spies. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Josu? Satisfação. Tudo certo. Economista aqui na Empiricus Research e está dividindo essa bancada aqui comigo hoje para fazer um papo mais do que especial. A gente está recebendo aqui um analista político e um economista com grande experiência no mercado. Mas antes da gente começar, eu tenho 2 recados muito importantes para vocês. O primeiro deles é que o M3 Club, a fraternidade do Market Makers, vai reabrir. O M3 é uma fraternidade de investidores do Market Makers que te entrega network com as mentes mais brilhantes do mercado, recomendações, mentoria de investidores bem-sucedidos, reuniões fechadas com gestores de peso e CEOs de empresa. O M3 te deixa a um aperto de mão de quem sabe fazer dinheiro e tem o prazer de ganhar. São pessoas de dentro e fora do mercado que vão elevar seu patamar e contribuir para o seu sucesso financeiro. O M3 está fechado atualmente, mas vai reabrir em breve, esse mês. E para você ter a chance de virar membro, é só você entrar na lista de espera que tem um link na descrição ou apontar sua câmera aqui para o QR Code. E mais um recadinho rapidinho aqui, a gente lançou o Apoia-se do Market Makers. Então agora você pode se tornar membro aqui do canal do Market Makers e se você gosta da gente, vai continuar ajudando a gente a trazer esses conteúdos de qualidade aqui para o YouTube. E ao se tornar membro do Market Makers, você vai ter acesso a episódios sem anúncio, acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo e prioridade para mandar pergunta em live e a gente vai te responder. Tudo isso por apenas R$ 7,99. A inscrição é aqui mesmo no YouTube. Então, se você gosta do Market Makers e quer nos apoiar, torne-se membro do nosso canal. Bom, merchans feitos, acho que agora a gente tem muito papo aqui para falar sobre um assunto que não tem como a gente deixar de falar disso. Tentei trazer aqui um questionamento que eu estou tendo, né? Enquanto empreendedor e investidor ao mesmo tempo, eu acho que não tem como a gente não olhar para o cenário brasileiro e se fazer algumas perguntas. E para falar sobre isso aqui hoje, a gente está recebendo aqui na bancada a Odi Cunha. A Odi é doutora em economia e conselheiro de administração de empresas como Edson Queiroz, Unimed, Grupo Vibra e do Agibank, e membro independente de comitês de investimentos. Foi sócio do Banco BTG Pactual e diretor no JP Morgan. Entre 2007 e 2009 foi secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho de Administração do Banrisul. E mais importante, segundo ele mesmo, colorado e pai da vitória. Tudo bom, Odi? Tudo bem, um prazer estar aqui no Market Makers conversar com vocês. E aqui ao lado do Aodi, a gente tem o Luan Esperandil, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e tem MBA na FUCAP. Luan foi analista de risco político da Apex Partners e editor de Política, Economia e Mercado na Gazeta do Povo e coordenador de Research do Instituto de Pesquisas Futuro e Inteligência. Hoje, atua como diretor de operações do Ranking dos Políticos, um dos action tanks mais influentes do país. Bom, agora que feito aqui as considerações iniciais, vou deixar vocês se apresentarem também.
Audi, se apresenta aqui para o público, a primeira vez que você está aqui no Market Makers, conta aí para a gente, de um breve resumo, quem é a Audi no mercado financeiro. Bom, eu sou um economista, um macroeconomista de formação, né? Mestrado, doutorado nessa área. Depois eu tive uma primeira experiência no setor privado, depois fui para o setor público, fui ser secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul aí, com uma missão fácil de fazer ajuste fiscal lá no Rio Grande do Sul. Depois fiquei um tempo fora, fiquei em Nova York, em Colômbia, fazendo um pós-doc. Na volta fui para o JP Morgan, né? Fiquei uns 4, 5 anos no JP Morgan, depois no BTG. E depois do banco eu acabei indo para o mundo de conselhos de administração em segmentos diferentes. Estive na Gerdau, estive no Grupo Brenan, né, e recentemente estou nesses grupos que você comentou, tentando olhar um pouco, né, um cenário macro, as decisões de investimentos em diferentes setores da economia, né, e o impacto na vida de cada empresa. Então já tive um pouquinho do lado dos bancos, negociando com as empresas, hoje estou no lado das empresas, né, fazendo mais essa visão de estratégia financeira, estratégia de negócios. Bom, muito bom. E você, Luan, se apresenta para o nosso público aí, quem é Luan nesse cenário político brasileiro? Perfeito. Bom, primeiro um grande prazer estar aqui com vocês, eu acompanho da audiência ali desde que tinha um outro nome podcast, então é um grande prazer estar aqui. Bom, basicamente, apesar da minha formação ser de Direito e Administração, eu sempre trabalhei ali dentro da política, mas em diferentes ramos, tanto em comunicação de campanha eleitoral, depois passando aí por Instituto de Pesquisa, redação de jornal, mas sempre na política. Quando eu vou para Brasília, eu sou uma diretoria de uma frente parlamentar, né, que trabalhava aí com melhoria de ambiente de negócios no Congresso, e depois eu chego e desembarco ali no ranking dos políticos, que é uma organização que ranqueia os parlamentares de acordo ali com o desempenho segundo os nossos critérios, e os critérios olham muito para a parte de melhoria de ambiente de negócios, melhoria da eficiência da máquina pública e também combate à corrupção. Então, basicamente, o meu track record aí é esse, além de ser uma das pessoas que compõe a audiência aí do Market Makers também. E hoje em Brasília a gente observa ali no detalhe o que está acontecendo ali, porque, infelizmente, Brasília influencia muito em risco político aí na precificação de ativos, né? Bom, bem legal. Acho que deu para perceber aí que a gente vai ter um papo muito bom hoje. Então, o que eu preparei aqui de início para a gente começar esse papo e depois a gente vai indo aí por onde os caminhos forem levando é o seguinte. Hoje eu acho que saiu o principal indicador fiscal brasileiro dos próximos 2 anos aí, pelo menos, que é a popularidade do governo Lula, né? Eu acho que isso daí vai balizar algumas coisas daqui para frente. E com base nisso, eu provoco vocês e faço a pergunta se a gente já está antecipando hoje no mercado e na política brasileira as eleições de 2026. Já está fazendo preço? Brasília já está olhando para isso? Como que está esse cenário? Bom, eu vou falar um pouquinho, né, na praia um pouco mais economia, mas evidentemente, como você falou, eu acho que assim, o cenário político ele vai estar muito ligado daqui para frente, né? Eu tenho comentado que se nós olharmos o que está acontecendo agora, né, em termos da gestão orçamentária, de política fiscal do governo Lula, e nós olharmos, por exemplo, nós compararmos lá no governo Dilma, se nós olharmos em dezembro de 2014, o governo Dilma tinha feito uma opção de acelerar gastos, a taxa de juros depois teve que subir, depois de ter caído para 7,5%, chegou a 14,25%, que foi o pico, né, daquele ciclo monetário, que é mais ou menos que nós já temos contratado hoje, nós já sabemos provavelmente de mais uma alta do Banco Central até 100 bips, então vai chegar lá nos 14,25. Lá atrás, né, se tinha a curva de juros futura sinalizando alguma coisa como 15,5 até 16, um pouco também agora no final do ano, como a gente estava vendo no mercado, e uma desconfiança no tema fiscal. Lá atrás, né, se tinha ainda no final de 2014, mesmo nesse cenário, uma expectativa de crescimento para 2015, que nós sabemos que não aconteceu, depois teve uma queda de 3,5% do PIB. Né? Hoje, quando a gente olha neste cenário atual muito parecido de taxa de juros, curvas futuras, o mercado ainda está apostando no crescimento de 2%. Eu acho que o custo de juros prolongadamente vai ser mais alto e eu acho que nós vamos ter uma retração de atividade no segundo semestre. Só que tem uma diferença no ciclo político aí, falando dessa antecipação, né? Lá, por diferentes circunstâncias, você teve uma troca de governo já em 2015.
e se teve uma nova equipe econômica, né, com, enfim, Meirelles e toda uma equipe de reversão do quadro fiscal, teto de gastos, né, foi feito naquele período, e tudo indica que nós vamos ter o ciclo político completo dessa vez, né, então são mais 2 anos pela frente de juros já altos antes, com alguma retração econômica, e a discussão é, né, o que o governo vai fazer? O governo vai reforçar o arcabouço fiscal ou vai fazer uma outra escolha econômica que está ligada a uma escolha política, né? Aparentemente, pelas declarações do presidente Lula, ele tende a reforçar, já falou que não vai fazer mais nenhuma medida de gasto, tem toda uma discussão de expansão de crédito consignado, que vai um pouco na contramão do que o próprio Banco Central está tentando fazer. Mas isso eu acho que é uma opção política, né, desse governo, de reforçar com o seu eleitor. Né? E aí, evidentemente, isso vai estressar o mercado. Se continuar isso, vai continuar estressando. A gente está com uma folga momentânea agora em câmbio, mesmo curva de juros futura, mas ainda num nível alto. Mas minha avaliação é que se o governo continuar a insistir nisso, nós vamos voltar a ver que é provável se ver um cenário de estresse em câmbio, de taxa de juros. Isso vai fazer o governo mudar? Não me parece. Não me parece que, no fundo, né, mesmo com todo esforço, por vezes, do ministro Haddad, de tentar puxar a coisa para um pouco mais de serenidade pelo lado fiscal, parece que as decisões estão sendo tomadas do ponto de vista político mesmo. Então, bom, muita gente diz, puxa, mas o mercado volta, se cair a popularidade do presidente Lula, isso pode ser interpretado positivamente pelo mercado, porque daí aparece com uma chance maior um candidato, né, mais próximo do mercado, um Tarcísio ou algo assim. Só que, de novo, a gente tem que lembrar que nós não estamos na véspera do ano de eleição, tem 2 anos pela frente. Então, tem muito estrago potencial, que eu espero que não aconteça, se houver uma insistência maior numa política fiscal como nós vimos até o final do ano passado. Respondendo à pergunta, a gente tem um cenário interessante, né? Porque uma coisa é o que a Faria Lima e as lideranças empresariais estão discutindo, estão ansiosas, que é quase como um herói salvador, né, diante de alguns estresses que têm acontecido, alguns choques no mercado provocados em virtude dos sinais que Brasília tem dado. Mas, ao mesmo tempo, tem as discussões dentro do mundo político, né? E é natural que a gente tenha aí, faltando 1 ano e meio para as eleições, que a gente comece a discussão de quem vão ser os candidatos, quem que vai buscar derrotar o incumbente, né? Aquela pessoa que está ocupando o cargo ali da presidência da República. A grande questão é que está muito cedo para o mundo político fazer essa escolha, mas antecipou-se essa discussão em virtude de um governo federal que criou muitas expectativas, vendeu expectativas irreais e coisas que eles não conseguem entregar. O próprio presidente Lula deu uma falha de comunicação para o desespero do ministro Sidônio, falando, né, a pesquisa de popularidade está retratando porque o governo não está entregando aquilo que prometeu, e aí o Sidônio faz uma cara, meu Deus, vai dar trabalho agora contornar essa crise, esse ruído de comunicação que o próprio presidente acaba de confessar. Mas tudo isso começa, e aí eu dou um passo atrás, no meio das eleições municipais, porque havia expectativa de envio de um pacote fiscal, né? Ele é adiado sucessivas vezes por causa de uma preocupação política do governo de acabar influenciando aliados que estavam disputando prefeituras importantes por todo o país, e é adiado. Aí o Haddad tem uma viagem para a Europa, aí ele acaba adiando, mas também não divulga naquela semana. E aí quando acaba divulgando um pacote fiscal, frustra o mercado, fala que é 78 bilhões, o próprio BTG faz um relatório no dia seguinte dizendo que aquilo ali não vai dar 40, e aí naturalmente gera estresse no mercado, o dólar explode e tal. E aí a partir desse momento, algo que já existia demanda, né? Quem que pode trazer ao mesmo tempo, né, uma agenda econômica, responsabilidade fiscal, equilíbrio, né? Começa essa discussão muito forte de parte da população, especialmente nas lideranças empresariais e na Faria Lima. Então, essa discussão, essa antecipação
do que vai acontecer em 2026, esse fazer preço que o mercado chama, acaba sendo culpa da negligência e também da imprudência do governo federal. A partir desse momento, começa-se uma discussão de quem que vai ser o candidato, né? E aí a gente tem um jogo muito em aberto. A gente teve algumas pessoas, né, falando muito, né? Olha, a Genial Quest trouxe uma pesquisa que mostra que a desaprovação do Lula depois de 2 anos de mandato superou a aprovação. Perfeito. Mas vamos olhar como foi o governo Bolsonaro. Isso que demorou 2 anos para acontecer no governo Lula, aconteceu no governo Bolsonaro em maio do primeiro ano de mandato. E mesmo assim, ele fica com uma desaprovação maior praticamente o mandato inteiro, salvo 2 meses que nós tivemos durante a pandemia, logo no início, que o pessoal estava recebendo auxílio emergencial, mais da metade do país em casa vendo Netflix, e aí todo mundo ficou feliz por 2 meses, depois encheu o saco, a desaprovação de novo aumentou e ficou maior do que a aprovação. Até o fim do mandato ele perdeu a eleição, mas foi por um risco, né? Foi por um traço ali. Então, existe essa ansiedade por parte do mercado, por parte de lideranças empresariais, que é culpa do próprio governo, mas o presidente Lula ainda é competitivo eleitoralmente no cenário de fevereiro de 2025. Isso é um fato. E eu acrescentaria um ponto aqui que é importante, que é o seguinte, né? Essa ideia também de que o mercado dá uma guinada rápida só com um candidato para o mercado, eu acho que a gente está próximo de ter uma avaliação também que o Congresso tem uma responsabilidade, tá? E no tema fiscal também. O fato é que, quando foi feita a eleição, se disse, não, o presidente Lula ganhou, mas nós temos um Congresso mais conservador, um Congresso mais à direita. Provavelmente no tema de identitário ou de outros, né, ligados a isso, pode ser verdade. Agora, num tema econômico, a gente viu o seguinte, é um Congresso que ele tem barrado iniciativas de aumento de receita, de carga tributária, mas o gasto não. O gasto, ele é um contínuo. A gente olha para trás, a gente teve vários esforços, lei de responsabilidade fiscal, depois teto de gastos, arcabouço fiscal, e o fato é que este modelo de funcionamento do Executivo com o Congresso hoje tem sido muito difícil, assim, quer dizer, eu acho que uma expectativa positiva de alguma mudança eleitoral para o mercado, em algum momento ela vai ter que ser refletida de qual vai ser a capacidade do próximo governo, seja quem for, e efetivamente endereçar alguns temas que são temas importantes de reformas. Provavelmente o país vai ter que fazer outra reforma de previdência, né? E então, assim, eu acho que esse é um tema que a gente vai ver muita volatilidade ainda daqui até 2026. Aproveitando que você mencionou o Congresso, a gente acabou de passar por mudanças nas lideranças das casas legislativas. Então você tem um novo presidente, um novo Senado, na Câmara. Algumas falas do Mota agradaram parcela do mercado, né, no sentido exatamente que você colocou do aumento da arrecadação. Tem uma proposta que está na mesa, inclusive foi tema da conversa que o ministro Fernando Haddad com as lideranças hoje, era da isenção do imposto de renda, que é uma proposta que incomodou muito, não pela falta de mérito de uma reforma tributária de renda no Brasil, mas pela maneira como ela foi apresentada, no momento, né, em que ela foi apresentada. Junto com o pacote fiscal, né? Escanteou um pacote fiscal, daí agora você tem essa dinâmica de se medidas adicionais ou não vem, como é que vem esse pacote de isenção de R$5.000 com a compensação compensa tudo. Como é que o Congresso vai dialogar com essa proposta do governo, considerando que já tem muita gente, lobby, por exemplo, que já está influenciando lá dentro, olhando para 2026, sabendo que existe uma bomba fiscal orçamentária se formando, que vai além justamente dessas medidas que o governo está propondo, né? Ótimo ponto, eu tenho falado bastante sobre isso, eu acho que esse é o tema que saiu momentaneamente, né, da mesa, mas ele vai voltar. Quer dizer, o presidente Lula não vai deixar essa promessa, na minha avaliação, né, da isenção até R$5.000 e não voltar ela, vai voltar. E é um tema muito difícil no Congresso também. Nós estamos falando de um impacto de aumento de renda disponível para mais ou menos em torno de 36 milhões de pessoas, né?
A questão toda, evidentemente, quando você olha o impacto fiscal disso. O governo vai cortar despesa adicional, vai criar outro tipo de receita, né? Aparentemente ele não consegue fazer isso. Então, esse é um tema que é mais do mesmo, se a gente for pensar, mesmo na época do governo Bolsonaro, se a gente pensar o que era o valor que tinha, por exemplo, o Bolsa Família, que depois foi aumentado para o auxílio emergencial ainda no governo Bolsonaro, depois teve um aumento adicional voltando para o Bolsa Família. Quando a gente olha essa trajetória, o fato é que o Congresso brasileiro ele tem legitimado uma ideia que é da classe política, dos executivos do setor público no Brasil há bastante tempo, de que você resolve as coisas sempre com mais gasto público. A saúde está mal, mais dinheiro na saúde. A educação está mal, mais dinheiro na educação. E com muito pouco critério de avaliação de política pública. Né? Você precisa sinalizar para o seu eleitor, ou para o seu segmento do eleitorado, que você está dando mais. Só que essa conta tem um limite, né? Tem um limite na carga tributária que chegou. Então, eu acho que esse eu acho que vai ser a discussão. Eu acho que volta isso à pauta. Tem muita dúvida do quanto que o Congresso vai conseguir segurar esse tema, e eu acho que esse vai ser um teste de novo para o mercado. Né? Eu acho que tem vários outros, e eu insisto nesse ponto. Né? Nós estamos ainda 2 anos da próxima eleição. Né? Se esse cenário aí, muita gente diz, não, mas o cenário não vai piorar, porque o governo se sobe de novo taxa de juros, taxa de câmbio, ele fica no corner, ele precisa, né, assim, não necessariamente, né? O governo pode escolher qual público agradar. Né? Ele pode escolher, ele está falando, no mesmo período onde o Banco Central subiu de novo a taxa de juros, o governo está falando em expansão do crédito consignado. Né? É mais ou menos como lá, alguém está pisando no carro lá no freio e o outro no acelerador ao mesmo tempo. Né? O que acaba acontecendo é sair fumaça. Né? Nós já vimos esse cenário. Né? Então, assim, eu acho que tem essa tendência de ver, eu não acredito muito hoje mesmo, né? O ministro Haddad falando muito, não vejo respaldo político, ou pelo menos até agora, disposição política, né, para você mudar o sinal nesse tema de crescimento do gasto público. E isso vai continuar, eu acho, gerando um certo estresse no mercado. Uhum. Por isso que eu acho, né, que a gente certamente tem um cenário nesse ciclo eleitoral até 2026 de ter um nível de taxa de juros significativamente alto, até as eleições. Sobre a mudança de liderança, né, nas casas legislativas, é muito interessante ver como que os primeiros sinais, né, do deputado Hugo Motta desagradaram alguns nichos, digamos assim, políticos, depois agradaram outros. Né? Logo no discurso de posse dele, só porque ele fez uma breve menção aí ao ainda estou aqui, pronto, a esquerda foi, aplaudiu ele, uma grande vitória do governo, olha só, né, o governo foi um craque, a Gleisi Hoffmann é um gênio da articulação política por ter conseguido em algum momento barrar o nome de Omar Nascimento e puxado o nome e contribuído para o nome de Hugo Motta, né? Essa foi a reação inicial. Aí a direita traz críticas a ele e tal, e aí ele começa a fazer alguns acenos que tem mais a ver com o track record do deputado Hugo Motta, que está desde 2011 em Brasília. Porque ele tem uma orientação mais para o mercado, ele, inclusive, já foi premiado no ranking dos políticos em 2021 e 2024, pelo bom desempenho parlamentar, especialmente nas votações dele, e ele fez parte da tropa de choque de Eduardo Cunha durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele foi presidente da CPI da Petrobras, que foi um dos principais teatros e palcos políticos de desgaste daquele governo naquele momento. E ele foi extremamente alinhado com o governo Temer e depois fez campanha por Jair Bolsonaro em 2022. Então, percebam o track record dele. E aí, quando ele dá alguns sinais, olha, tem que olhar a questão da eficiência do gasto público, tem que olhar a questão do corte de gastos, do ajuste fiscal, é importante ter equilíbrio no gasto público, que são sinais básicos, né? Ele não está falando, não baixou o Milton Friedman nele e ele começou não, são só coisas básicas que ele trouxe ali, alguns sinais, aí pronto. O governo descobriu o DNA dele, sendo que eles apoiaram a candidatura dele também, e aí ele
faz alguns acenos também em relação à anistia no dia 8 de janeiro, que era uma pauta enterrada, e isso agrada também a oposição. Então, e aí já começa, né? Ah, não, ele é muito à direita e tal. Aí, hoje, ele endossa um discurso da Haddad da tramitação de uma PEC que tem a ver com a renegociação da dívida previdenciária dos municípios, né? Que é um grande risco fiscal, inclusive. Então, quem não acompanha Brasília de perto não consegue entender, porque toda manchete parece que ele está em um. Mas a explicação ela é relativamente básica. O deputado Hugo Mota, apesar do track record dele que eu estava falando, que ele tem uma inclinação mais para o mercado, mais melhoria de ambiente de negócios, ele basicamente está numa posição que é como se fosse um presidente de um sindicato, que tem alas diferentes. E ele se elege nesse sindicato, na Câmara dos Deputados, colocando o pezinho em várias canoas. Então, naturalmente, ele tem que agradar esses grupos, né, que apoiaram eles. Teve muitos acordos que foram feitos para viabilizar a candidatura dele, inclusive é o mais jovem da história e foi o segundo maior votação da história para um presidente da casa. Isso não é pouca coisa. Inclusive, havia expectativa até de mais votos do que ele conquistou, né? Então, juntando tudo isso, basicamente, existe uma expectativa ali de que o governo vai ter muita dificuldade no Congresso, porque ele já tem uma relação conturbada desde a origem. O Lula muitas vezes governa como se fosse Lula 1 e Lula 2, quando era só mandar uma medida provisória para o Congresso e o Congresso chancelava. Hoje não, hoje você tem que dialogar, tem que articular, tem que falar com as lideranças, e o governo Lula demorou 2 anos para entender isso, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ter esse diálogo com as lideranças da casa. Quanto mais difícil tiver a popularidade do presidente Lula, maior vai ser a inflação legislativa para se avançar a agenda do governo no Congresso. Então, a pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil é uma pauta altamente popular. O Poder Data colocou aí mais de 60% de aprovação popular nela. A gente está falando aí de um contingente de 34 milhões de brasileiros que podem ser beneficiados pela medida. Isso é equiparável aos beneficiários do Bolsa Família. Então, é uma pauta muito popular e isso coloca o Congresso em xeque também. A gente tem que lembrar que nas eleições de 2022, quando o Bolsonaro precisava recuperar a popularidade, ele coloca PEC kamikaze, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Taxista, enfim. E isso ajudou muito, né? Ele ganhou mais de 20 pontos percentuais quando ele faz esse movimento lá atrás. Então, é engraçado que faltando 1 ano e meio para a discussão eleitoral começar, tem gente que quer tratar o Lula como se ele estivesse morto, mas não está morto. Ele tem muitas cartas para jogar estando sentando na presidência da República. Agora, isso envolve dialogar muito melhor com os pares deles na Câmara dos Deputados e no Senado. Esse anúncio é para você que não aguenta mais ser atrapalhado por anúncios aqui no Market Makers. Agora você pode assistir aos episódios do nosso podcast sem as interrupções do YouTube. É só se tornar membro da nossa comunidade clicando no botão que aparece aqui embaixo. Além de ganhar acesso a todos os episódios sem interrupções, você também vai poder entrar no nosso grupo restrito do WhatsApp para trocar ideia com os investidores e ter prioridade para mandar perguntas e comentários nas nossas lives. E claro, a melhor parte, você se torna um apoiador do nosso trabalho. Tudo isso custa R$ 7,99 por mês. E se você gosta do nosso trabalho, tenho certeza que vai querer fazer parte dessa comunidade. Te espero lá. Agora, Luan, dando um passo no assunto eleição, né? O mercado, a gente consegue perceber como o mercado reage a cada um dos movimentos políticos mais macros relacionados à economia através dos preços, né? O mercado não fala, né? O mercado precifica. Agora, Brasília fala, né? O que o pessoal ali mais faz é falar, né? Os parlamentares estão ali para isso. Quais podem ser os impactos das medidas do governo antecipando o cenário eleitoral desfavorável para o governo? Você disse que o Lula ainda é competitivo, né? Mas, assim, o que o governo Lula pode fazer e de gerar de repercussão dentro do Congresso? A gente viu que naquele período ali de 2014, 2015, que culminou em 2016, o Congresso
ficou, digamos assim, contra o governo, né? E gerou tudo aquilo que a gente vivenciou e experimentou naquele período. O que o governo pode ir sinalizando que vá fazendo com que os parlamentares já antecipem isso e como que isso pode desarranjar, digamos, uma queda ainda maior da popularidade do governo dentro do Congresso? Tá. Acho que alguns pontos, tá? Tem uma pesquisa parlamentar do ranking que nós fizemos no final da lua de mel do governo, né? Isso ali em junho de 2023, e depois fizemos também um ano depois, né? Ali logo depois da aprovação da regulamentação da reforma tributária. E ela mostrava que muitos parlamentares são da base do governo, são até do próprio partido, que falam que o governo é ótimo na avaliação deles, quando perguntados como que eles analisavam a relação do governo Lula com o Congresso, isso caía, né? Então, em 2023, a gente tinha mais de 50% dos parlamentares falavam que a relação do governo Lula com a Câmara era péssima. Isso aumenta para 64% um ano depois, né? Não à toa a gente tem demanda para uma reforma ministerial que já jogaram para depois do Carnaval, com muita coisa que a gente faz no Brasil. Mas isso vai mostrando como que os parlamentares vão perdendo um pouco a paciência com o governo ao não cumprir acordos, na questão de emendas que, apesar de ser uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, ele era ministro do Lula, então é interpretado como se quem fosse o fiador da decisão é o principal beneficiário, que é o governo, na questão das emendas. Estou nem entrando no mérito aqui da decisão dele, se era boa ou não. Estou falando que os parlamentares se sentem muito desgostosos diante dessa situação, né, de ter emendas que foram negociadas e que não são pagas. Agora, essa questão que envolve a isenção do imposto de renda, eu acredito que vai ser um grande divisor de águas, porque ela tem um impacto eleitoral forte, mas tem que ver qual que vai ser a compensação disso, né? E eu acredito que vai ser uma pauta que tem muito potencial de avançar ao longo do ano, porque eu concordo com a Odd, o governo não vai desistir dessa pauta. Eu acho que assim, a gente precisa lembrar que tem um ciclo agora que é diferente de outros ciclos, né? O primeiro governo Lula começou com um ajuste, aumentou a meta de superávit primário, né? Tava lá com o Meirelles, Palocci, o Marcos Lisboa, o Joaquim Levy, esse era o time, pra gente lembrar, esse era o time dele de 2003, né? Trouxe Meirelles para o Banco Central, estava com o Palocci lá, mas levou Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica, Joaquim Levy, secretário de Tesouro Nacional, aumentou o superávit primário, fez mini reforma da Previdência, né, fez o ciclo político clássico, mesmo sendo um político de esquerda, já faz o ajuste no início e depois, né, vai. Mesmo a Dilma, se a gente for pensar no segundo mandato, ela estava com o que aconteceu em 2014, gasto subiu, taxa de juros subiu, chamou lá o Levy para ser ministro da Fazenda, durou pouco, mas no início ainda tentou, depois veio o impeachment, enfim. Este ciclo é diferente, né? O presidente Lula assume e decide na largada, validado pelo Congresso, recém-eleito, a expandir o gasto público, que em parte na área social já tinha aumentado, porque o auxílio emergencial ele aumentou significativamente. Junto com isso a gente tem transição demográfica acontecendo no Brasil, então naturalmente o gasto da Previdência já subia, já tinha um ciclo natural de subida de gasto, né? Mas o início do governo não é ao contrário de fazer uma nova regra fiscal mais dura, foi o contrário, foi terminar com o teto de gastos, porque o gasto público não ia caber nele, e fazer um arcabouço fiscal muito mais flexível, que mesmo esse arcabouço fiscal ficou sob dúvida, o governo agora diz que atingiu, mas a gente pega e vê todos, né, gastos represados, receitas adicionais, ele, né, tudo indica, o Marcos Mendes tem escrito sobre isso, eu acho muito bem. Conselheiro do ranking, né, inclusive. Tem mostrado isso, então esse é um ponto diferente, a gente começou um ciclo completamente diferente, começando com um gasto que já estava esticado com expansão desse gasto. Com o Congresso e fortalecido, né? O executivo realmente fragilizado. E eu sempre digo o seguinte, você não tem no Brasil, quando o executivo quer muito fazer ajuste fiscal, já é difícil com o Congresso, porque ele vai ter que negociar medidas amargas e vai ter que dar algo em troca. Agora, quando o executivo não quer, quando o executivo quer ir na direção de expandir o gasto, aí assim, aí fica muito difícil. E esse eu acho que é um cenário, quando a gente fica pensando qual é o incentivo, né? O Luan trata mais aqui da política, mas assim, não tem como dissociar da economia. Qual é o incentivo hoje
pragmaticamente, para o presidente Lula dar um cavalo de pau e avançar num ajuste fiscal, cortar gasto, fazer uma recomposição com a Faria Lima. Isso com a popularidade em queda, né? Com a popularidade em queda, ou reforçar os laços com a base do eleitorado tradicional dele, né? Olhar lá para o Bolsa Família, dar isenção do imposto de... mas vai dar um estresse no mercado. Eu não sei se isso não deve estar na conta. Talvez esteja na conta, né? Uma coisa que eu queria perguntar, aproveitando que você mencionou os ciclos do governo Lula, tem algo que me parece semelhante nesses diferentes ciclos, que é a crença num modelo que se mostra saturado. Tem 2 vetores principais, entre alguns, que é a valorização do salário mínimo e a transferência de renda. Ele funciona bem em certa conjuntura, mas não se mostra sustentável a longo prazo, principalmente se há uma inversão de tendência no cenário internacional ou se há um orçamento mais engessado, mais esgotado, que parece ser o caso agora, né? O percentual de receitas obrigatórias, como isso caminha ao longo do tempo. Daí dá para até dialogar, né? Mas primeiro ouvindo a sua opinião, quanto isso já está ciente dentro da ala do governo, né? Separando aqui da ala econômica e da ala política, do exaurimento desse modelo, e o quanto isso, a partir depois, né, olhando para frente, eles sabem que precisa mudar essa dinâmica, sabendo que eles não mudaram até agora. Eu posso estar enganado, mas a minha percepção é que tem no entorno do presidente Lula, e talvez ele mesmo, uma crença talvez acentuada nessa capacidade do gasto público ser o indutor de crescimento econômico, né? No fundo é isso. A gente olha e, se quiser sair de uma discussão, né, mais ideológica, mas se quiser olhar um pouco para os dados, no fundo, assim, a gente olha para o Brasil e a gente tem um crescimento baixo de produtividade, né? E isso explica por que nosso crescimento foi relativamente baixo nas últimas décadas, né? Acho que todos os economistas que trabalham com dados mais consistentemente têm isso claro, né? E a década passada, né, e aí por desajuste macroeconômico, o Brasil cresceu muito pouco, foi a década perdida. A gente tinha história que era a década de 80, era a década perdida foi a última. O Brasil cresceu 0,9% ao ano entre 2010 e 2019. Claro que 2015 e 2016, com aquela hecatombe, puxa para baixo. Década perdida. Mas se a gente olhar, e mesmo depois disso, no final de 19, primeiro ano do governo Bolsonaro foi crescimento baixo, depois veio pandemia. Agora, se a gente pega o último ano do governo Bolsonaro, primeiro ano do governo Lula, a gente já estava crescendo próximo de 3%, né? Eu estava conversando antes ainda com o Luan, né? E disse assim, poxa, 3% é bem acima do que o Brasil vinha crescendo, né? E o governo pareceu estar insatisfeito com isso. O presidente Lula pareceu estar insatisfeito, né? Vamos acelerar mais, vamos expandir o gasto público, né? Nós vamos fechar 2024, o número fechado deve ficar próximo de 3,7, alguma coisa assim. Só que com consequência de expectativa de inflação, taxa de juros subindo, e a gente sabe que isso devolve depois. Mas é um pouco dessa crença. Eu acho que isso não mudou e eu fico especulando, né? O presidente Lula, no mandato anterior, dos 8 anos, cresceu acima de 4%. Né? Então, talvez fique isso, né, na cabeça. E o entorno, se a gente for olhar, né, o ministro Haddad tem feito sempre uma fala mais cautelosa, né, falando tema fiscal, mas a gente olha um pouco no entorno de outras figuras do governo, aparentemente tem essa crença. Então, eu acho que está isso por trás, né? Está por trás. Talvez ele possa validar um pouco e membros do governo validar isso. Puxa, mas lá atrás, 8 anos, claro, lá atrás tinha a China crescendo a 12%. Tinha um ajuste todo que foi feito antes, de meta de superávit primário, balança comercial, reforma da Previdência. É uma conjuntura completamente diferente, né? Mas eu acho que tem isso. Tem uma crença demasiada, no meu ponto de vista, na capacidade do gasto público ser o principal indutor do crescimento econômico. Vai lá. Então, passando para ele aqui, fazendo esse complemento, me parece, então, você me desenhou muito bem um dos motivos pelo qual o mercado está tão ansioso pela eleição de 2026. Porque se não mudar o pêndulo político, a política econômica não muda. E nessa direção, daí a gente que sempre flertou com o abismo e nunca caiu, pode eventualmente cair. E só um pequeno complemento, desculpa aqui, mas que eu acho que é importante, porque eu acho que assim, a gente precisa olhar e tudo está correto, nós estamos falando sobre esse governo, é responsabilidade deles no tema fiscal. Mas tem muita responsabilidade do Congresso também.
Né? Vira e mexe, governo Bolsonaro, governo... Temas clássicos nós estamos há muito tempo devendo, como uma reforma administrativa, gastos acima do teto, no poder judiciário, enfim, e vai por aí. Reforma administrativa, isso não anda, esses temas não andam no Congresso. Né? E troca governo, sai um governo mais à direita, vem um governo mais à esquerda, e não anda. Esses temas difíceis, que são temas de quando é que o Brasil vai olhar para avaliação de política pública, eficiência do gasto público, para não precisar ficar aumentando indefinidamente carga tributária, quando é que vai fazer reformas para o aumento de produtividade, essa é uma pauta que não anda no Congresso também. O governo Lula, ele faz o contrário da cartilha de governos que tendem a se perpetuar por muito tempo e que tem um ciclo mais virtuoso na política. Porque a cartilha, né, da ciência política você chega, você faz ajustes difíceis utilizando a capacidade e o capital reputacional que você conquistou após vencer as eleições para fazer decisões difíceis e que vão ter um impacto no curto prazo na sua popularidade, no seu eleitorado, mas essas reformas, no médio prazo, vão trazer, recuperar parte desse capital político e, a partir disso, você consegue vencer as eleições novamente. Não foi isso que o governo fez. Logo, na partida do governo, ele já aumenta com a PEC da transição, ele já aumenta em mais de 200 bilhões de reais o gasto público. Aí depois o novo arcabouço fiscal. E aí hoje a gente está falando de um governo que aumentou em mais de 400 bilhões de reais de gasto e não consegue entregar um ajuste fiscal que era demandado pela Faria Lima, digamos assim, em 50 bilhões. Então, o governo está seguindo a cartilha, o contrário do que a ciência política diz que é para fazer se você quer se manter no poder. Agora, isso não significa que, diante dessa ansiedade, né, de quem vão ser os outros nomes, não significa que a batalha está perdida, que o Lula não vai conseguir se reeleger ou reeleger o sucessor dele. Por quê? Porque aí uma eleição não é só a avaliação do atual incumbente, é também quem são os adversários, quem se mostra ali como candidato. E aí, quando você vai ver, quem que é? Se você tem 17 nomes que podem ser candidatos à presidência da República, então você não tem ninguém. Quando você tem 17 nomes candidatos à presidência da República, aparece cantor sertanejo, aparece vendedor de livro, aí aparece todo mundo. Aí aparece o presidente do PSDB, Marconi Perillo, ressuscitando o nome de Eduardo Leite. Aí aparece o Ciro Gomes, falando, opa, chegou a minha vez. Aí todo mundo começa a aparecer... E isso vai atrasando quem que seria o grande oponente, né? Quem que é esse nome pró-mercado, quem que é esse nome da moderação, quem é esse nome que vai pacificar um pouco os ânimos do país para a gente discutir o que o Aod estava falando, para a gente discutir sobre reforma administrativa, melhoria de eficiência do gasto público, para a gente, de fato, olhar aquilo que vai fazer reforma estrutural para o país avançar. Mas não é isso que está acontecendo. Porque na política, quando a gente vê muitos nomes tentando buscar e se cacifar, o que acaba acontecendo não é que um vai pegar e vai apoiar o outro, e aí vai ter tipo uns playoffs ali da Libertadores para depois, playoffs da Champions League, né, que está tendo essa semana. E aí depois disso a gente vai ter um nome, e aí vai ser ungido, e aí todo mundo vai aplaudir. Na política não funciona assim, né? Aldi, o Luan comentou aí meio que um playbook que se tem do Brasil, acho que desde ali do Fernando Henrique Cardoso, né? Primeiro ano você faz o pacote de maldades ali, que você faz um ajuste, e geralmente no ano de eleitoral você abre a torneira, e foi esse que a gente viveu até hoje aí, né, nos ciclos eleitorais. Agora a gente viu o contrário, né, como bem explicado aí pelo Luan. A gente tá vendo aí, dólar deu aquela disparada final do ano, bolsa continua na mesma ali, parece um ativo largado, né, tá meio de lado. Agora, a gente tem dois aspectos que eu acho bem importantes e quero saber o que você enxerga de custo, né? Se a gente continuar nesse caminho e o governo Lula fizer esse playbook no ano de eleição, digamos, dobrar a aposta em cima disso para poder se reeleger,
A gente está vendo aí inflação, já está machucando inclusive o governo, muito forte, e a gente tem a questão também do aumento da dívida, que a gente não vê uma trajetória clara para isso, né? O que você enxerga assim, de custo para o país, realmente, para a gente chegar aqui, final de 26, vendo tudo isso que geralmente acontece em ano eleitoral, o que você enxerga de custo para o país? Bom, eu acho que o primeiro é o seguinte, a gente já tem contratado um prolongamento de um nível elevado de taxa de juros, independente do que o governo for fazer, tá? Se a gente for olhar para a Selic, se o governo resolver hoje dar um cavalo de pau positivo e sinalizar maior austeridade fiscal, não fazer isenção do imposto de renda até 5 mil, ainda aí, assim, a Selic vai permanecer alta por algum tempo. Claro que a primeira reação seria isso, se é a parte longa da curva de juros, ceder, juro futuro longo, isso vai ajudar um pouco. Mas a gente já tem contratado um nível alto, na minha opinião, de taxa de juros, pelo menos para todo esse ano de 25. Isto significa, neste nível que nós estamos, que nós vamos ter uma redução de atividade econômica. Isso para mim está claro. Bom, quanto que vai ser? Né? O mercado ainda está achando que a gente cresce um pouquinho acima de 2%, eu acho que vai ser um pouco menos, e acho que isso vai ser mais intenso no segundo semestre. E isso eu acho que já está contratado, tá? Independente da ação do governo. Agora a questão é, o que o governo vai fazer com isso? O que Lula vai fazer com isso? Quando vê essa redução de atividade econômica, né? Vai dizer, poxa, isso aqui foi pelo tema do excesso fiscal e eu vou precisar manter essa responsabilidade para não deixar sair, para a inflação não voltar, ou, né, eu vou ganhar popularidade reforçando concessões de política pública, de gastos com o meu eleitorado. Eu hoje gostaria de achar que não vai ser esse cenário, que a gente vai para uma direção de responsabilidade fiscal, mas acho que o mais provável não é isso. E por isso que eu acho que a gente vai continuar vendo um cenário de taxa de juros esticada, né, expectativa de inflação não convergindo para a meta, né? E eu acho que esse é um cenário de redução de atividade econômica, de crescimento econômico para o próximo ano. Acho que eu tenho uma tese que entra aqui na parte da política do Luan, mas eu tenho acompanhado com mais... Hoje em dia todo mundo está olhando muito porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, com o Trump. Eu tenho dedicado a olhar um pouquinho mais para a Argentina. Acho que a Argentina pode ter um efeito muito relevante aqui para o Brasil. Pode ter nos dois casos, né? Mas se por acaso a Argentina... O conjunto das medidas, o Milei tem essa coisa mais histriônica aqui da fala, mas quando a gente vai olhar para o time lá do Caputo, o Schwarzenegger, tem muita coisa sendo feita em termos de desregulamentação da economia, de abertura de mercado. Lá tem, de fato, o Trump para mim tem ido um sinal contrário, né? Ele vai um sinal contrário muitas vezes no mercado, aumento de tarifa, coisas desse tipo, mas lá na Argentina não. E a Argentina tem uma expectativa de crescimento, teve uma retração grande, mas tem uma expectativa de crescimento próximo de 5% no próximo ano. Isso vai ser sustentável ou não? Agora, se isso acontecer em 26, se a gente tiver um cenário de PIB retrocedendo aqui, com inflação mais alta, e do lado, uma vizinha que sempre teve problema com o tema fiscal, tendo feito um trabalho duro e crescido 2 anos seguidos, 4%, 5%, eu acho que isso pode ter um efeito significativo aqui no Brasil. Mas eu acho que o cenário básico para o governo Lula, não me parece vir na direção que o mercado espera, né? Vamos controlar as contas, vamos fazer um ajuste, não me parece. E acho que a gente já tem contratado, e por que eu acho isso? Porque eu acho que a gente já tem contratado uma redução de atividade econômica para esse ano. E a pergunta fundamental que vai ter é o que o Lula vai fazer com isso? Né? Ele vai aceitar isso, vai dizer, faz parte, é um ajuste de mercado, o Banco Central subiu a taxa de juros, eu não posso botar mais o gasto, ou não, ou eu vou dar mais crédito consignado, vou liberar mais crédito dos bancos públicos, vou fazer a redução. Eu tendo, se eu tivesse que apostar nisso aqui, que hoje essa seria a tendência maior, e por isso que eu acho que o que a gente está vendo hoje talvez seja uma calmaria, né, do que pode vir pela frente se o governo insistir em dobrar a aposta. O quanto dobrar a aposta não piora tanto a situação que o torna menos popular, aos modos do que você citou anteriormente, que durante o governo Bolsonaro teve alguns picos de popularidade, paralelamente algumas medidas mais populistas. Lula, dobrando a aposta num sentido mais populista para tentar recuperar a popularidade, joga o país numa direção de descontrole maior, desancora mais expectativa, joga mais o câmbio para cima, cobra mais inflação no seguinte momento, e daí, consequentemente, perde mais popularidade. Qual é o jogo que tem aqui para... Só um ponto para ficar na parte macro aqui, para passar a bola para o Luan, mas isso depende do que vamos lá, se esse meu cenário estiver certo, de que nós vamos ter
taxa de juros alta continuando e o setor privado vai reagir disso com redução de investimento, a gente vai ter uma desaceleração maior. Essa desaceleração, ela pode ter um impacto de controlar a inflação, sim, né? Num primeiro momento. E aí o governo, eventualmente, pode compensar assim, eu tenho retração da atividade econômica, a inflação não saiu de controle, porque é o que o governo geralmente sente mais do ponto de vista de popularidade, e ele disse o seguinte, então eu vou compensar essa redução de crescimento beneficiando segmentos específicos que me apoiam, né? Com crédito, isenção de imposto de renda. Eu acho que o que eu acho que seria um cenário pior para o governo, que deixaria ele sem grau de liberdade nenhum, né? É o governo continuar acelerando o gasto já agora, e aí a inflação ficar mais alta. Aí se a inflação ficar mais alta, tudo que a gente observa é que isso realmente é o que machuca mais a popularidade, né? E inflação em segmentos específicos, como preço de alimentos, coisas desse tipo. O dólar recuou um pouco agora, o governo está tendo uma folga, né? Mas isso não está dado como certo, não está garantido ainda. O problema é que algumas dessas medidas que podem gerar uma espécie de populismo fiscal e que vai trazer dores a médio prazo, muitas vezes a popularidade ela vai aumentar no curto prazo e isso é o suficiente para você recuperar a parte da popularidade e vencer a eleição. Então, essa que é a questão, né? Se o governo dobra a aposta no momento, no timing correto do ponto de vista eleitoral, para ele vencer, vai piorar a situação, mas vai piorar para depois das eleições. Isso aconteceu em 2025, né? Logo depois, antes mesmo de começar o segundo mandato da Dilma Rousseff, quando já se anuncia algumas medidas de destravamento de preços que eram controlados, por exemplo, a gente já tem uma queda de mais de 30 pontos na aprovação dela antes mesmo do mandato começar. E aí você tem um cenário de paralisia política muito grande até você conseguir resolver a situação que só foi solucionada naquela oportunidade com impeachment, e isso demorou 18 meses. E eu não sei também até quando... Não tem alguma coisa que mudou, assim, do ponto de vista do quanto de peso que a gente dava para o cenário macro, sabe? Vamos olhar para os Estados Unidos agora. Os Estados Unidos vem um ciclo de crescimento incrível nos últimos anos, né? E o Biden não surfou nessa popularidade. A gente sabe porque tinham nichos específicos, o trabalhador médio americano afetado, a imigração, e aparentemente tem outros temas que estão começando a ter uma dominância às vezes maior. Ou é o próprio caso do governo Lula. O governo Lula está com vai fechar 2 anos com crescimento acima de 3%. E sofrendo no tema de popularidade. E o mercado de trabalho também em um índice recorde, desemprego baixo com 6,1, mínima histórica, né, em relação a 2012. Então, se me permite, Aod, tem um levantamento da Futura Inteligência no final do ano passado que mostrou o seguinte, né? Mercado de trabalho. Qual a sua expectativa? Você acha que o governo está trabalhando bem a questão do mercado de trabalho? Isso com desemprego recorde, né, como a gente está falando aqui. E aí, baixo, né? A maior parte das pessoas falavam o governo é ruim para gerar empregos. A inflação, um pouco acima da meta, né, mas guardadas as proporções Brasil, relativamente baixa, como que você avalia o desempenho do governo no combate à inflação? A maior parte dos brasileiros, eu estou falando de mais de 60%. Péssimo. Aí perguntar, aí na economia o governo está indo bem? Isso crescendo 3% no ano. Mais da metade dos brasileiros, péssimo. Isso mostra também um pouco da percepção que o governo, mesmo quando ele tem alguns indicadores econômicos, e aí eu não estou entrando no juízo de valor se é mérito dele, se não é, mas ele não consegue comunicar isso para as pessoas. E tem alguns fatores que podem explicar isso. Polarização política, né, é uma delas, e aí você coloca uma estratificação ali em segmentos da sociedade que simplesmente não mudam de opinião, independente do que esteja acontecendo. Você tem um trabalho da oposição que na legislatura passada era até apelidada de forma jocosa como os bolsonaristas inofensivos, né, e não são mais tão inofensivos assim, são capazes de impor derrotas ao governo importantes, e nós vimos isso na Câmara, especialmente na questão de pauta de costumes,
conseguiram, por exemplo, com a Carol de Tone, a presidência da CCJ, o Nicolas Ferreira na presidência da Comissão da Educação. Então, eles também têm um apelo e um engajamento em redes sociais muito maior do que o do governo. Você pega ali os top 20 parlamentares e o desempenho deles na rede social, você vai ter 1 ou 2, dependendo do mês, que são da base do governo. E isso vai atrapalhando, no caso, mérito da oposição, vai atrapalhando essa percepção de possíveis méritos do governo, dividendos eleitorais que ele poderia colher. E esse tema, assim, do quanto a economia é dominante, né? Quanto aquela história, pô, a economia estúpido, né? Assim, talvez não seja exatamente tão como era, né? Você pega a própria taxa de desemprego. Você pega a taxa de desemprego hoje do Brasil, fechou 2024, nessa mínima histórica, perto de 6,1, o último dado. Só quando você quebra regionalmente isso, ela é mais alta no Nordeste. No Nordeste, estados do Nordeste, ela está em torno de 9, 8,5, 9. Santa Catarina tem 2,9% de taxa de desemprego. É bem mais baixo do que a mínima dos 50 anos da economia americana, que estava aquecida lá com 3,5. Rio Grande do Sul lá é 4,5, Paraná é 5, muito abaixo. Onde é que o Lula tem mais popularidade? Onde o desemprego está mais alto? No Nordeste. Né? No Sul, ao contrário. Então, assim, se a gente for pensar pela lógica econômica, deveria ser puramente econômica, a lógica economia vai ter muita dominância nisso aí. Mas, aparentemente, não é tão simples também de a gente estar imaginando o seguinte, pô, no macro, pô, teve retração, a inflação subiu, o governo, né, não consegue se reeleger. Mas depende, quais são os segmentos onde... Esse tema do imposto de renda, eu acho que ele é muito forte. Ele é muito forte do ponto de vista político. Né? A gente está falando de mais de 30 milhões de pessoas com aumento de renda. Bom, mas essa renda vai ser corroída depois, porque com o aumento de gasto a inflação vai subir, a taxa de juros vai subir. Mas qual é o timing disso, né? O que vem antes e o que vem depois? Então... E fazendo um exercício, quero propor aqui um exercício, ver se a gente vai um pouco além do óbvio, né? Porque a gente já tem feito muitos excelentes episódios aqui que a gente tem feito, mas parece que já é um consenso em relação à questão do arcabouço fiscal, isso daí já está pactuado até entre a gente e os economistas e os analistas que vêm aqui conversar com a gente. Mas vamos fazer um exercício de olhar daqui até 2026 e pensar assim, pô, o Lula, alguém chegou ali e falou para ele, cara, esse aqui é o playbook que você tem que executar para poder ser reeleito e tal. O que acenderia um sinal, tipo, de alerta para vocês, assim, de falar, ó, esse cara aqui tá começando a fazer algumas coisas que parece que ele tá sinalizando realmente de que ele vai aceitar uma desaceleração, ele vai aceitar que tem que controlar a inflação para segurar isso daqui, chegar e ser reeleito. Quais são os sinais que vocês acham no Congresso ou na economia que daria esse alerta de que ele realmente está disposto a abrir mão de algumas coisas que ele acredita para poder se reeleger? Na minha visão, ele precisaria trazer sinalizações na fala, porque tudo que ele tem trazido nas falas dele nas últimas 3, 4 semanas são no sentido exato oposto, né? Então, ele teria que começar a trazer sinalizações de maior responsabilidade fiscal e equilíbrio fiscal, e isso partiria de uma agenda do próprio governo, no sentido de, olha, a isenção do imposto de renda não vai vir, por exemplo, corte de gastos, vamos apoiar aqui algumas medidas de melhoria de eficiência do gasto público. Agora, não é isso que a gente está contratando, o que a gente está vendo por enquanto. Na eleição do Davi Alcolumbre no Senado, eu estava em loco lá, acompanhando pelo ranking dos políticos, e eu estava ao lado do líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, e ele foi questionado por um jornalista, falando ali, qual que vai ser a prioridade do governo prioritária aqui no Senado. E o Randolph olha assim e fala, economia, essa é a nossa prioridade. Vamos continuar melhorando a vida dos brasileiros como fizemos, o desemprego está baixo, vamos continuar mantendo a economia aquecida, crescendo mais de 3%. E aí ele vai falando de alguns indicadores econômicos positivos do governo, mas qual que era a pauta prioritária? Qual que é o projeto que eles vão apresentar? Nada foi apresentado. E não citou nenhum em 6 minutos de discurso. Não tem uma bandeira específica. Não tem uma bandeira clara. O que dá para a gente ver, pelo que a gente conversa, o governo está no pacote ali da CCJ, no Senado, que deve ser presidida pelo deputado Otto Alencar, a recriação, por exemplo, da tributação de dividendos, né, trazendo de novo essa discussão que o governo Bolsonaro tentou fazer ali em 2021,
e acabou sendo aprovada na Câmara com quase 400 votos, 396 votos, o governo colocando uma força incrível, Arthur Lira tratorando a discussão, e quando chegou lá na Comissão de Assuntos Econômicos, parou no senador Ângelo Coronel e ele simplesmente sentou no projeto e não avançou mais. Então, essa é uma das questões que no Senado pode acabar avançando. Mas, de novo, isso não fala de questão de redução de despesa pública, basicamente... Eu acho que o sinal tem que vir do presidente, tem que vir do Lula. O Lula tem que facilitar a vida do Haddad, né? No fundo é isso, o Haddad fica tentando esgrimar, faz conversa, tenta mostrar que responsabilidade fiscal é um valor, é um princípio. Do mundo, né? Mas, assim, o presidente vai lá e numa fala rápida, desautoriza ele, né? Com esses sinais, né? Olha, não vou fazer mais nada, já foi feito, volta com alguma promessa desse tipo. Eu acho que precisa ter sinais críveis. E eu acho que o governo teria condições de fazer isso, né? Se quisesse. O governo conseguiu, por exemplo, aprovar uma reforma tributária cheia de retalhos, de grupos de exceção, de exceções para cá, para lá, dentro do modelo que é o modelo brasileiro de fazer reforma, acomodando grupos de interesse e tal, mas é tão ruim o nosso sistema tributário que eu acho que foi um avanço, né? E a gente vai colher crescimento a mais por conta disso, né? Muito trabalho do API, bem feito, lá costurado, e aí tem essas adjacências, né, da reforma tributária, como a questão de tributação de dividendos. O que é importante é o presidente passar um sinal e dizer o seguinte: mesmo que eu queira fazer algo que seja do meu mandato político, como diminuir a tributação para quem receba menos, né? Diminuir o imposto de renda que receba menos, tem um compromisso maior de equilíbrio fiscal. Então, para fazer isso, eu vou diminuir os benefícios tributários, e tem que mostrar politicamente que consegue fazer isso, mas tem que partir de uma conversa dizendo o seguinte: responsabilidade fiscal, controle do déficit público é algo importante para valer nesse governo. E ele precisa dar esse comando, porque se ele não dá esse comando, fica o ministro Haddad sozinho, tentando esgrimar com isso, e o resto do ministério jogando na outra direção, inventando um gasto adicional, um programa de expansão de crédito, né? Então, esse eu acho que seria um sinal. E, de novo, ele teria uma história para contar de crescimento econômico, então, mas assim, até agora não apareceu isso. Eu acho que não tem como delegar ou trazer pessoas para o governo, ou o Haddad inventar algo novo, se isto não partir das falas recorrentes do presidente da República. E aí, só para complementar, acredito que trazendo um exemplo aqui de um outro governo que fez isso que o AOD estava listando que deveria ser feito, talvez fique mais claro assim para a audiência. Porque vamos analisar o que fez o governo Temer. Ele pegou e listou uma agenda muito clara, primeiro com sinais, né, a ponte para o futuro, que foi até antes de assumir, mas quando ele vai listando, prioridade, aprovar a PEC do teto de gastos. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois vai ser reforma da Previdência. Depois a gente vai... enfim, e aí ele vai listando as coisas que ele vai fazer. E quando, por exemplo, a discussão da reforma da Previdência não avança, eles vão e trazem uma medida provisória para acabar com a TJLP do BNDES. Então eles vão aproveitando a janela que eles têm. E como que isso foi feito? Dialogando muito com os parlamentares. Muito. No dia a dia, o Temer... Qualquer parlamentar que ligasse para ele, independente do Estado... e dialogando com esse norte, né? E dialogando sempre com esse norte. O governo Lula, a gente vê uma paralisia decisória e ministros que dão mensagens diferentes. Eu vou trazer olha um exemplo completo oposto. De novo, eu não estou nem crítico ou a favor da medida, não estou trazendo juízo aqui de valor, é juízo de realidade mesmo. A gente tem a questão da discussão da prorrogação da desoneração da folha. O Haddad tentou acabar isso, o benefício estava acabando, não iria prorrogar, e aí o Congresso vai e prorroga em uma irresponsabilidade fiscal do Congresso nesse sentido, né? Mas, beleza, provou. E aí, na quarta-feira, meio-dia, em um almoço de uma frente parlamentar de comércio e serviço, um abraço, João Galás, a gente tem uma... declaração do Padilha falando, não vamos vetar, não vai ter veto, vai ser aprovada a questão, não vai ter veto, o veto vai ser parcial se houver e tal, aí tem o veto na íntegra.
horas depois da fala dele. Então o presidente ele acaba sendo passando por cima de um ministro que tinha negociado acordos. Só que isso se repete várias e várias vezes. E aí o que acaba acontecendo? O veto depois é cassado, aí faltando menos de uma semana para acabar o ano, faz uma medida provisória de reoneração da folha, aí começa o outro ano o governo sob pressão porque faz isso com o Congresso em recesso, aí parte da medida provisória é devolvida na sexta vez só que isso acontece na história, fica um clima azedo o ano inteiro, o governo perde praticamente o primeiro semestre todo nessa discussão, por algo que ele foi derrotado e ele simplesmente foi para o segundo turno, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, depois judicializou no STF. Então, essa paralisia decisória e que os ministros, cada um parece que fala um idioma diferente, né? Naquele filme Conclave, né? Cada um tá ali numa ala, cada um falando uma língua diferente. Parece que é o governo Lula nisso. Então, você não tem uma agenda clara, prioridade 1, 2 e 3, e aí, quando os temas são tratados, é sempre na base do improviso. E aí, quando você faz as coisas de improviso, nunca sai bem. Perfeito. Aproveitando o seu conhecimento de história, Adi, casando com essa paralisia do governo Lula, né, eu queria entender um pouquinho, né, porque agora que a gente vê essa fragilidade maior, que pesou mais sobre os ativos de risco, muito começou a se falar que, na verdade, o Lula, que sempre foi vendido como um bom articulador político, por mais que tenha mérito essa afirmação, foi muito superestimado pelo momento, né, aquela circunstância em que viveu. Porque já tem estudos, você citou antes a década perdida, 80, ou a década da Dilma, né, Perdilma, que você brincou. Tem gente que fala que a década perdida, na verdade, foi o ciclo das commodities, porque o Brasil, se você comparasse com as proxies ex ante, deveria ter crescido muito mais. Você concorda com essa afirmação e entender também o quanto esse Lula articulador foi superestimado de fato. Será que... Eu não concordo que naquela década o Brasil perdeu. Se a gente olhar os dados do Brasil, desde a década de 80, o Brasil cresce sistematicamente menos que o mundo. Tá? O mundo vem crescendo nas últimas 4 décadas aproximadamente 3,3, 3,2. Se a gente olhar, ano passado foi isso, 3,3, esse ano deve ser isso, projeção do FMI, do Banco Mundial, próximo ano de novo, 3, é um reloginho. Mas por China crescia 12, agora só cresce 5. Tá, mas a Índia está crescendo 7, 8, Vietnã está crescendo, Estados Unidos recuperou. É impressionante, o mundo achou um caminho, né? Este modelo, né, das chamadas democracias liberais, de economias de mercado, abertura de mercado, de comercialização que o Trump está batendo tanto agora, foi esse mundo que fez esse boom de crescimento. Só que o Brasil não aproveitou. O Brasil cresceu muito até o final da década de 70. Né? O Brasil saiu de 1% no século passado até 3,3% do PIB mundial e depois foi recuando. Ele sempre cresceu abaixo. No período ali da década de 2010, de 2000 a 2010, no boom China crescendo a 12%, boom de commodities, que pega o Lula ali desde 2003, e aí o Lula é aquele número que eu dei, o Lula cresce 4,5%, mas com o mundo crescendo acima disso e os emergentes principalmente crescendo muito mais que isso. E por que o Brasil ficou atrás? De novo, é o tema da produtividade. A gente não investiu em qualidade da educação, aí perdemos o bonde do bônus demográfico, porque não investimos, né? A massa humana no Brasil que foi para o mercado de trabalho foi com uma produtividade da mão de obra por educação, de capital humano, muito mais baixa do que poderia ir, né? Mas não é só isso, infraestrutura, país fechado, né? País muito fechado, muito protecionista. Então, é uma série de ações que explicam baixa produtividade. Então, eu acho que isso foi comum. Agora, o Lula sempre se mostrou um político hábil, né? No início do primeiro mandato, ele teve, eu acho, a sagacidade de entender que aquilo que ele fazia no discurso, na oposição, no sindicato, do ABC, ele não ia conseguir fazer. E aproveitou também que, se a gente pega no final ali do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, né, tinha começado a fazer meta de superávit primário, ajuste de câmbio flexível, tripé macroeconômico, né, para sair lá do câmbio fixo, já tinha uma parte do ajuste feito, de algumas reformas, e ele vai lá e disse, não, eu vou inclusive aumentou a meta de superávit primário, né, trouxe uma equipe econômica, sim,
Marcos Lisboa, Joaquim Levy, Meirelles, né? E aí aproveitou esse ciclo, fez um ajuste, o mundo crescendo a 2%, e politicamente ele também conseguiu, né? Tinha um congresso também, que eu diria, e de novo entrando aqui na área do Luan, mas assim, um congresso que era mais fácil também de fazer a gestão política do que agora, né? Um congresso com menos força individualmente, os partidos menos fragmentados. Então, assim, eu acho que o ambiente, a circunstância foi toda melhor, o Lula foi melhor, né? Foi hábil naquele momento, e eu não acho que tenha sido década perdida. Eu acho que o Brasil vem há muito tempo, há várias décadas, perdendo a oportunidade de crescer mais, porque ele não faz aquilo que os países que cresceram mais desenvolvidos fizeram, que são reformas de aumento de produtividade que permitem o crescimento. Infelizmente, a gente perdeu um momento histórico muito importante, que é quando o país é muito jovem, tem o bônus demográfico, nós estamos envelhecendo, vamos ficar um país... O Brasil vai fazer uma das transições demográficas mais rápidas, e este tema da produtividade vai ser mais importante ainda, porque nós vamos ter um contingente menor de força de trabalho que vai ter que gerar uma riqueza maior para uma quantidade de pessoas que não vão estar mais no mercado de trabalho muito grande. Então, assim, esse é um desafio do Brasil, e por isso que eu falo, a gente, né, tem essas responsabilidades evidentemente específicas, e agora é uma responsabilidade do governo Lula. Esse tema fiscal foi uma decisão do governo desde o início, é a responsabilidade dele, mas a gente tem um cenário de um filme aqui no Brasil que envolve modelo de decisão política, como o Congresso tem feito desde a Constituição, a forma como a gente acredita que sempre o gasto público é que vai gerar mais um crescimento. Isso, claro, vem o governo do PT, isso fica mais acentuado, mas assim, a gente continua achando isso, a gente não olha para os temas de reforma administrativa vai e troca o governo, a gente não faz, né? Melhoria de qualidade de educação, aparentemente na margem, alguns estados fazem mais, mas, né, demorou muito tempo e a gente perdeu um tempo enorme. Aumento de competitividade, aí estamos falando do setor privado, a gente continua, vai em governo de esquerda e governo, e a gente continua achando que o benefício fiscal, sempre benefício fiscal vai resolver, né? Economia fechada, alíquota de imposto. A gente agora, com essa discussão toda do Trump ali, você pega o tema de reciprocidade tarifária, você vai ver que o Brasil é um dos que tem tarifa mais alta, é uma das economias ainda mais fechadas do mundo. Tudo isso é um reflexo de como, né, as diferentes cabeças e as forças aqui políticas, e também o Congresso, não é só o governo, têm conduzido o país nas últimas décadas. Tem algumas questões interessantes para a gente analisar a qualidade da articulação política do governo Lula. O primeiro ponto é que era muito mais fácil dialogar e articular com o Congresso Nacional no Lula 1 e Lula 2. Antes você tinha a questão da medida provisória, que era um grande superpoder do presidente da República, não existe no sistema presidencialista, está na Constituinte, todo o processo da nossa Constituição foi feito para ser parlamentarista. E aí, aos 48 do segundo tempo, Sarney entrou em campo e colocou o presidencialista, mas não tirou a prerrogativa da medida provisória, que é algo típico de primeiro-ministro, do parlamentarismo. Então, o que isso acabou provocando foi um grande superpoder na presidência da República, que ao longo dos anos 90, basicamente, você não precisava, o presidente da República, dialogar com os parlamentares. Era basicamente, fiz a medida provisória, editei e aprove-se. Simples assim. O plano Collor, né, do confisco que nós tivemos, não foi uma iniciativa do governo, foi chancelada pelo Congresso Nacional. Não foi uma medida provisória, foram 17. Todas as 17 foram aprovadas, sem mudar uma vírgula. Hoje isso é impensável em Brasília. O Plano Real, para trazer um outro exemplo, eu trouxe um negativo, vou trazer um mais positivo. O Plano Real basicamente era uma medida provisória que a base do governo Itamar, ela não trabalhava para aprovar a medida provisória, era só para não votar. E aí depois editava outra medida provisória de igual teor, porque na época podia, e depois de igual teor. Até que, quando trouxe resultados positivos, ela foi aprovada. Então, mesmo com o enfraquecimento no final dos anos 90 e início dos anos 2000 do Instituto Medida Provisória, retirando algumas das prerrogativas que ele tinha, ainda era muito poderoso. Então, nos anos 2000, no Lula 1 e Lula 2, era mandar uma medida provisória, mais de 80% era aprovada, mais de 80% das medidas provisórias do governo Lula 1 e 2 eram aprovadas pelo Congresso Nacional. Então,
era muito mais fácil esse diálogo, a fragmentação partidária era muito menor na época também, e havia uma autonomia menor dos parlamentares que cresce a partir de 2013 na presidência de Henrique Eduardo Alves. Aí, a partir disso, você tem um Congresso ficando cada vez mais autônomo, um Congresso que caça vetos da presidência da República, porque antes nem sequer analisava. E hoje nós temos um cenário em que a cada 100 medidas provisórias que o governo Lula manda para o Congresso, só 15 se convertem em lei, só 15%. Então, isso aí já traz um pouco da dificuldade. Agora, o governo Lula tem culpa também. E gosto de trazer anedotas, porque o que eu descrevi é o resultado da política material. Aí agora eu vou descrever a política simbólica mesmo. Eu lembro de um caso de 6 meses atrás, em um congresso que a gente estava acompanhando em Brasília, o deputado Júlio Lopes, do PP, falando, né? Era um painel sobre inteligência artificial. Hoje, você aí que vai ter um seminário amanhã sobre. Era um painel sobre isso, discutindo a regulamentação dela. E o Júlio Lopes, ele interrompe a fala dele para falar sobre um benefício fiscal que precisa ser prorrogado na percepção dele e que ele já dialogou com o presidente Lula de corredor. E aí ele fala, olha, eu entendo o presidente da República não atender a minha ligação, mas eu estou há mais de 40 dias esperando o Marcola, que é o assessor do presidente que cuida das agendas dele, eu estou esperando mais de 40 dias ele me responder, ele não me atende, não manda mensagem, não responde, então isso já diz muito. E não era uma crítica do Júlio Lopes exatamente, ele estava falando que confiava no presidente Lula que ele vai fazer, mas criticando ele não receber, né? O assessor foi o bode expiatório no caso. E uma outra questão é que nós temos o ministro Alexandre Padilha, ali nas relações institucionais, que é responsável por fazer acordos, e a agenda muitas vezes passa pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Teve um levantamento muito interessante que mostrou que o Rui Costa recebeu mais prefeitos do estado dele, da Bahia, onde ele já governou, prefeitos de cidade com menos de 5 mil habitantes, do que lideranças no Congresso, na agenda oficial. Então isso diz muito sobre a bagunça que é a articulação política do governo em um momento que não é tão simples. Então, para resumir ali, se a gente superestimou a capacidade de articulação política do presidente Lula, para dizer em uma frase, digamos que no Lula 1 e Lula 2, ele se comportava como se fosse o Luís XIV. E hoje ele está mais para Charles III. Ele tem um poder simbólico, ele manda sinais, ele dá mensagens, mas se não colocar o jogo, no time dentro de campo, não vai ganhar o jogo. Bom, puxando aqui para cenário político, né? Olhando aí para um tema que está em alta, o pessoal está debatendo muito sobre possíveis candidatos. Eu acho que o Luan deixou bem claro aí, tem 17 nomes e a quantidade de pessoas que aparecem nesses momentos, né? Mas eu acho que tem um nome claro aí, que está todo mundo já em debate, inclusive com chance de revogação de uma lei que foi implementada há algum tempo, que é a lei da ficha limpa. Eu quero saber sua expectativa, Luan, sobre tem chance disso andar, da gente ver a revogação da ficha limpa ali para Bolsonaro se tornar elegível, né? E Bolsonaro se candidatando, tendo essa candidatura, o que você acha ali no Congresso? Ele tem um apoio dos parlamentares para vir de novo em 26? Ou você acredita que existe uma articulação política que está querendo um novo nome ali para poder fazer esse jogo? Então, como eu disse, né, essa antecipação, né, de quem vai ser o candidato a rivalizar com Lula, ela está vindo ainda muito mais da Faria Lima e de lideranças empresariais do que de Brasília, exatamente. Lógico que os caciques partidários eles estão observando todos os sinais, mas a decisão deles não precisa ser tomada agora. E em virtude disso, o Jair Bolsonaro é bem provável que, independente de anistia ou não, ou de revogação da ficha limpa, é bem possível que ele siga um comportamento similar ao do presidente Lula em 2018, que leva a candidatura dele até onde teve, até onde era possível. Até agosto ele oficializa a candidatura dele, faz todos os eventos de campanha como se fosse candidato, e a Justiça Eleitoral, por causa da ficha limpa, ele tinha condenação em segunda instância, simplesmente pega e fala, ele não pode ser candidato, e aí o vice assume que no caso foi Fernando Haddad. É possível que ele faça esse cenário, ventila essa possibilidade de ele colocar um filho, no caso Eduardo Bolsonaro, como vice,
para ser uma chapa pura, digamos assim, a princípio. Agora, sobre a questão da ficha limpa e sobre essa fragilidade, o Ranking dos Políticos está fazendo uma pesquisa parlamentar nesse momento, inclusive fazendo coleta nesse momento, deve sair na semana que vem, sobre a expectativa dos parlamentares, se eles apoiam ou não essa medida, e aí a gente pode ter um termômetro um pouco mais claro. Dito isso, quanto mais Jair Bolsonaro tentar levar o nome dele, né, ao invés de abençoar um segundo nome, alguém que ele confia, e depositar o capital político dele nesse outro nome, quanto mais ele demorar, é o melhor cenário para o governo Lula. Porque você cria um cenário de fragmentação de nomes da direita, e aí você tem vários nomes lançando candidatura. Ronaldo Caiado dando entrevista falando que vai lançar a candidatura em março, aí o Marconi Perillo fala do Eduardo Leite que ele está no páreo, aí você tem algumas figuras um pouco mais folclóricas, mas que a gente não pode subestimar o potencial eleitoral delas, que é uma coisa também do efeito da Atena, né? Como diz meu colega de equipe, o Juan Carlos de Arruda, ele fala, né? O efeito da Atena, que um candidato estrelar, aí aparece muito bem pontuado nas pesquisas, ganha confiança, mas não necessariamente leva a candidatura até o fim, ou então vai definhando nas pesquisas depois. Mas tudo isso atrapalha um cenário de definição da oposição, né? E a oposição ela não vai articular contra o presidente Jair Bolsonaro, a gente não vê movimentos nesse sentido. O que acontece é que a realidade ela se impõe. E hoje, por exemplo, na pesquisa da Atlas, a gente viu que o Tarcísio cresce quase 6 pontos, Lula cai 3, e Jair Bolsonaro, que fica relativamente estável, está pior do que Tarcísio nesse quadro, né? Então, o que pode vir a acontecer é nós termos um cenário em que os caciques começam a se reunir diante de um nome que eles veem uma grande probabilidade de vencer, que poderia ser Tarcísio de Freitas. Mas para isso o time dele tem que entrar em campo também, e eu não estou vendo grandes movimentações que deveriam ser feitas nesse sentido até o momento. Eu, mais do que nomes, o que eu espero é que, e sou relativamente otimista nisso, assim, eu aposto um pouco no cansaço, assim, como a gente diz lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, na grenalização, assim, né, da política, que é a paixão e que a gente saia um pouco, né, de um populismo, tanto de esquerda quanto de direita. O tema do país, para poder avançar, é ter uma candidatura e uma mobilização que tenha essa pauta mais modernizadora do país, né? Modernizadora na economia, na política, mas que enfrente em temas que o Brasil não tem conseguido enfrentar nessas últimas décadas, para ele poder crescer mais. A gente fica, né, no chamado voo de galinha, dependendo da conjuntura internacional um pouco mais favorável, se tem algum boom de commodities, se o fiscal não está muito ruim, aí também o fiscal deu uma melhoradinha, a gente sai gastando um pouco mais, aí tem que voltar, e fica crescendo menos do que nós poderíamos. E acho que enquanto a gente tiver um país assim polarizado desta forma, e não é só polarizado em termos de qualidade também. Eu acho que a gente precisa achar alguém que represente e leve uma pauta mais moderna de país. Estou falando aqui sobre economia, mas é um sentido mais amplo. Não adianta, o Brasil precisa enfrentar isso, ele precisa enfrentar temas de aumento de capacidade, de crescimento, de aumento de produtividade, que ele não conseguiu fazer. A gente teve, eu diria, uma boa amostra durante o governo Temer, um governo curto, né, que não tinha nada assim muito, né, histriônico, muita gritaria, mas muita gente qualificada, boa no governo, né, principalmente na área econômica, exatamente como o Lula falou, com proposta, um objetivo de curto, médio, longo prazo dentro do horizonte de tempo que tinha. E eu diria que boa parte, eu arriscaria, a gente não tem ainda uma série estatística tão longa para ter mais robustez para isso, mas tem vários indicativos que, inclusive, esse aumento de capacidade de crescimento do produto potencial que o Brasil teve, e que explica parte desse aumento de crescimento, o Brasil ter crescido já 3%
no último ano do governo Bolsonaro, 3% do governo Lula, né? Ele não pode crescer indefinidamente 3,5%, 4%, mas vem de reformas feitas lá, né? Reforma trabalhista, independência do Banco Central, esse Banco Central que resistiu às pressões, né, principalmente agora no governo Lula, mostra isso. Agora o Brasil precisa de uma continuidade, precisa de uma geração dessas reformas. E eu acho que também, assim, essa a radicalização desse debate político dessa vez, ela empobrece essa discussão de conteúdo que a gente fez. Então, por outro lado, eu vejo assim, eu vejo vários bons governadores no Brasil. A gente tem uma geração de melhores governadores, né? Acho que Eduardo Leite, Ratinho, Tarcísio. Então, assim, eu não vou cravar aqui qual que é o nome, acho que o Luan já fez uma boa descrição assim, do que pode acontecer de probabilidade, né? Tem 2 favoritos, mas a gente precisa achar uma solução que entregue mais para o país. Aproveitando que você tocou nesse tema... Desculpa cortar, mas um ponto importante, assim, é que você trouxe elogios à gestão do Javier Milei e agora ao Temer, e a grande questão é que a gente não precisa de um Javier Milei no Brasil. É só alguém, a gente só precisa de um Temer. Não, a gente só precisa de alguém que faça o básico, no caso. Eu vou até dar uma sugestão aqui. O Milei tem isso, tá? Ele faz assim, tem umas falas histriônicas e tal, mas quando a gente vai ver por baixo da espuma, tem um time muito bom. Né? Vocês pegam, tem entrevistas aí na internet, eu recomendo muito ver um pouco do Schwarzenegger, que é o ministro, não é nem o ministro da Economia, que é o Caputo, e mais do que isso, né? As 3 principais posições na Argentina, que é Banco Central, Ministério da Economia e de Desregulamentação, são de 3 economistas que não eram da equipe do Milei, né? O Schwarzenegger tinha sido já presidente do Banco Central, foi indicado pela Patrícia Burris, e os 2 economistas, o Caputo e o outro, eram no Macri, né? Claro, é um contexto diferente, tem uma escolha política também de fazer as coisas mais aceleradamente para dar... Eu não sei se isso vai dar certo ou não vai dar certo, mas eu acho que é um bom exemplo. Certo ou errado, tem uma clareza lá de medida. Você vê o Schwarzenegger falando, ele diz, por que a gente está fazendo isso rápido? Por que a gente está enfrentando esses temas de desregulamentação, né, enquanto tem o tema fiscal e tem... Está faltando um pouco, acho, para o Brasil, a gente ter esse tipo de visão. Né? O que são as entregas principais? E a minha provocação é que a situação da Argentina era muito mais grave do que o Brasil tem. Então, a gente não precisa de algo tão radical assim. A gente só precisa de alguém que faça o básico, o arroz com feijão, bem feito, ter um plano e seguir esse plano. E aproveitando então essa comparação que foi feita com o Milei e a sua passagem numa pasta pesadíssima, né, do Rio Grande do Sul, se você estivesse com a caneta na mão, quais medidas, tanto fiscais como de produtividade, uma agenda fiscal e uma agenda de produtividade, você adotaria? Não precisa ser tão revolucionária, pode ser alguma coisa mais modesta. E depois eu queria testar também com o Luan a viabilidade política disso. Porque, como você falou, o Congresso tem culpa no cartório dessa história também. Esses espasmos que o Brasil teve de agendas reformistas e depois agendas mais frouxas, do ponto de vista tanto institucional como fiscal, tem culpa do Congresso. E a gente olhava com uma certa esperança uma migração do posicionamento do Congresso para algo mais mercadológico, fiscalista, e que às vezes, por mais que a gente esperasse, não se confirmou. Então, ter esse desafio agora das suas propostas fiscais, olhando para frente, não precisa ser para esse governo, pode ser para o próximo, eventualmente, e a viabilidade política disso, considerando que existe uma tendência aqui de um Congresso, aos moldes que a gente viu, tanto na eleição de 22 como na eleição municipal do ano passado, provavelmente mais receptivo às propostas reformistas que eu ouvi falar aqui. Como você olharia isso? Eu acho que a grande agenda, tá? Se fosse resumir isso num pacote, depois a gente pode desdobrar, mas a grande agenda do Brasil é o seguinte: o Brasil precisa dramaticamente aumentar a produtividade, né? Produtividade do trabalho e produtividade do capital. Se ele continuar com a produtividade como ele está, ele vai continuar crescendo pouco. E crescendo pouco, ele fica mais suscetível a discursos populistas, a achar que o gasto público vai resolver, coisas desse tipo. Agora, quando a gente vai para a produtividade, tem um tema que é muito relevante, que é um tema de eficiência da máquina pública. Tá? A gente tem essa cultura, e é uma cultura não é só da esquerda no Brasil, a gente tem uma cultura que a história do gasto público ele vai resolvendo. Eu vou mudando os beneficiários, né? Um pouquinho mais aqui de incentivo fiscal, ou é um pouquinho mais para Bolsa Família, não?
Mas a gente tem zero avaliação, por exemplo, de política pública, de programas de política pública. A gente faz o gasto e não avalia. É muito, é pouco como? Qual é o Então, todo esse tema, quando a gente fala, por exemplo, de reforma administrativa, claro que tem termos que chamam mais atenção. Pô, tem que ter um negócio do teto de gastos. É o número de cargos. Mas é muito mais do que isso. É você ter levar para um outro patamar de eficiência do setor público. O setor público tem tamanho grande no Brasil, consome muito recurso, tem impacto sobre educação, sobre saúde, sobre segurança. Então, eu acho que essa agenda de modernização da máquina pública, de reforma administrativa, é um bom começo para o governo começar o tema da produtividade. Não é só isso. Né? Eu acho que tem uma agenda de desregulamentação, de abertura de mercado, né? De diminuição de barreiras de importação. Essa coisa, né? E isso tinha muito na Argentina, mas nós temos ainda no Brasil, né? Nós temos em vários setores um excesso de proteção. Né? Um excesso de proteção, então essa coisa do setor público, essa ideia do gasto público, tem uma parte disso no setor privado, né, que é achar o seguinte, né, a busca aqui de produtividade é eu ter um tipo de isenção tributária diferente da que tem aí, onde a gente deveria estar brigando para ter uma carga tributária menor para todo mundo. A gente viu isso na discussão da reforma tributária agora. Né? Então, eu acho que assim, a agenda para frente é o seguinte, o Brasil precisa crescer mais. Precisa crescer mais de uma maneira consistente ao longo do tempo. Só tem uma forma de fazer isso, aumentar a produtividade. Isso é mais dramático ainda para o futuro, porque nós estamos com uma transição demográfica, o país está envelhecendo. Que é disfuncional, parece ser disfuncional? É a máquina pública. A máquina pública parece estar grande, está inchada, está ineficiente. Você precisa enfrentar isso aí. Você precisa enfrentar até para entregar melhores serviços para a população. Aqui eu acho que tem um tema de comunicação. A gente sempre acha assim, vai ter menos Estado, o sujeito vai ter menos educação, vai ter menos saúde, vai ter menos segurança. Precisa vencer essa batalha. Dizer assim, não, é justamente o contrário. Eu preciso ser mais eficiente. Eu preciso fazer que lá o sujeito que tem a renda mais baixa, que tem uma rua que não é asfaltada, que não tem saneamento, que o filho quando sai lá da sua comunidade, ele é assaltado na rua, que ele faça isso, que ele possa ir para a escola tranquilo, que ele tenha uma boa educação. A gente só vai mudar o país desse jeito. E isso eu acho que precisa alguém que lidere isso, com esta pauta clara, né? O Congresso, quando eu digo, né, puxa, né, acho que o próprio mercado tinha muito essa ideia, puxa, elegeu o Lula, mas elegeu um Congresso mais à direita, esse Congresso vai botar... O Congresso tem posto limites em pautas identitárias, no tema religioso, no tema tributário tem posto alguma barreira para o governo quando ele vai aumentar impostos, mas quando a gente olha para a máquina pública, o tema de reforma administrativa e eficiência do gasto, zero praticamente a preocupação. Então, assim, essa para mim seria a principal pauta do país. Eu preciso melhorar a produtividade dramaticamente, né? Preciso de uma série de reformas disso, né? Abertura de mercados, mas eu começaria com o próprio setor público. Quem lidera o setor público, o eleito dando o exemplo. Eu vou fazer um Estado mais eficiente. Uma reforma administrativa ampla. Ampla. Isso que tem que cuidar. A reforma administrativa não é ficar diminuindo caixinha, só diminuindo o ministério, não é isso. É dizer o seguinte, o setor público vai funcionar melhor. Eu vou ter uma educação pública melhor, eu vou ter saúde melhor. E como é que eu faço isso? Eu vou avaliar cada real que eu gasto. Eu não posso lançar um programa novo e dizer assim, por que vai ser melhor? Porque agora eu aumentei em 10 bilhões o programa. Não, mas como? Eu meço como isso? Qual é o indicador que eu utilizo? De quanto em quanto tempo eu vou reavaliar? Se o programa não estiver sendo bom, eu vou cancelar esse programa? Senão nunca vai caber o gasto público no Brasil. A gente sempre vai precisar de carga tributária mais alta. Uhum. Um desafio que o Paulo Guedes costumava dizer, né, que tinha, quando falava de reforma administrativa, é que o pessoal fala, não, a gente faz daqui a 50 anos para os próximos que entrarem, mas não faz agora, né? Parece que existe uma resistência. Você acha que é viável essa reforma que ele falou? Olha, a gente fez uma pesquisa parlamentar em 2023 no Ranking dos Políticos, que a gente trazia algumas perguntas que são temas que a gente acreditava que poderia dar talvez mostrar o nível de consenso em relação a algumas questões que qualquer reforma administrativa séria vai ter. Por exemplo, a regulamentação da demissão de servidor público com mau desempenho, pagamento de gratificações e bônus mediante avaliação de desempenho, uma avaliação de desempenho séria. E, surpreendentemente, muitas pessoas, inclusive que compõem a base do governo, responderam favoravelmente a todas essas perguntas. Então, nem todas as perguntas a gente teve um nível de aprovação para cada uma dessas questões
de votação qualificada, né, que seria necessário para uma PEC, mas todas passaram de metade do Congresso. Então, isso mostra que existem algumas questões consensuais que podem avançar, sim, numa reforma administrativa. Agora, a gente na mesma pergunta fez, você acredita que pode avançar no governo Lula uma reforma administrativa? Batia mais de 90% que não iria. Então, essa que é a questão, o paradoxo da reforma administrativa. Alguém tem que puxar uma liderança para isso. E essa liderança pode vir a ser do Congresso. Eu acredito, inclusive, que é possível iniciar uma discussão que pressione o governo a ponto de trazê-lo na mesa. Agora, se esse movimento vai acontecer a ponto de termos uma reforma ampla, como o Aod estava defendendo aqui, aí eu já não acredito tanto. Até porque, embora a regulamentação da reforma tributária tenha o governo Lula, principalmente ali a parte da Secretaria do API, tenha puxado e orientado muitas das discussões, o Congresso Nacional foi protagonista na tramitação da PEC. Então, mas a gente perdeu muitas oportunidades em muitas exceções e eu acredito que isso aconteceria também. Agora, a ministra Esther, ela que deveria prezar pela inovação e melhoria do setor público, o que ela está fazendo, desde que assumiu a pasta, é o exato oposto. Porque qual que era a ideia da PEC, da reforma administrativa, que foi encaminhada, inclusive, depois da reforma da Previdência? A reforma da Previdência, politicamente, era muito mais difícil do que a reforma administrativa, porque a reforma administrativa a gente está falando de um contingente muito menor de pessoas, né? A gente está falando do funcionalismo público. E a reforma da Previdência, ela atingia todos os trabalhadores CLT do país também, não era só o funcionalismo público que era um óbice, né? E qual que era a estratégia? A gente vai aprovar uma reforma administrativa a partir de agora. Então, quem já está no serviço público fica com direito adquirido, que é uma discussão que a gente pode entrar. A Suprema Corte em Portugal fez uma reforma administrativa nesses termos, revogando direitos adquiridos, dizendo que isso tinha um custo que era insustentável pagar. Não vejo esse cenário no Brasil, mas a ideia era, olha, nos próximos 10, 15 anos, a maior parte dos servidores vão se aposentar e aí a gente, quando ter novos concursos públicos, essas pessoas elas vão estar dentro dessas regras. Qual que é a questão? A ministra Esther está fazendo concurso público para todo mundo. E a gente voltou a ter uma temporada de concurso público. E então a gente está inchando o Estado, perdendo uma oportunidade de impor regras que politicamente era muito mais viável você aprovar as regras só a partir dos próximos servidores que entrassem. E o que vai acontecer é que quem está sendo empossado agora, qualquer reforma que for feita provavelmente não vai atingir essas pessoas, e aí daqui 40, 50 anos a gente vai estar explorando Marte, mas aqui no serviço público não vai ter avaliação de servidor para quem está entrando agora. Eu acho que aqui, sabe, a gente tentando olhar um copo um pouco meio cheio aqui, a gente tem alguns bons exemplos, por exemplo, em alguns estados. Eu tenho o tema de educação pública no Ceará, que eu acho que é um bom exemplo, que se manteve mesmo trocando o governo. Nesse tema de reforma administrativa, o Rio Grande do Sul, no governo Eduardo Leite, por exemplo, fez duas coisas que todo mundo dizia que não dá para fazer, que era a reforma administrativa valer só para os futuros, né? Foi contestado, mas o Estado entrou no STF. E outra coisa, alíquota tributária máxima igual para civil e militar, né? O governo Bolsonaro, aí acho que o Paulo Guedes quis mandar, mas o presidente também não quis mandar e não fez e tem uma alíquota completamente diferenciada. Tem um déficit de quase 50 bilhões só no regime militar, porque tem uma alíquota muito mais baixa. No Rio Grande do Sul, se fez isso, né? A associação entrou, o governo entrou no STF e o STF deu. Então o estado do Rio Grande do Sul tem a mesma alíquota, né, para o regime militar, para o regime civil. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, antes de você achar que não dá para fazer porque não foi feito, né, o que falta, eu acho, é uma clareza maior do que são realmente as prioridades e aonde que um governo, eu não acredito também que isso vai ser feito nesse governo, mas quando a gente está falando de 26, você provou qual é a prioridade, qual é a agenda, sim. Que eu acho que a gente poderia ter de diferente do que se teve, as últimas eleições, todas elas foram, assim, foi um debate, essas coisas não entraram na discussão, né? O que o país vai fazer para crescer mais? Qual é o projeto de produtividade? Qual é o projeto para educação? Pode ser um meio utópico, né, pensar isso na nossa realidade,
Mas se a gente não fizer isso, é difícil imaginar que vai acontecer alguma coisa diferente do que o país continuar crescendo menos do que ele pode. Ô, Matheus, aproveitar aí que você está nesse lugar de entrevistador também, mas o Luan comentou aí que acha que não precisa de um Milei aqui no Brasil e você recentemente participou de um podcast aqui com a gente e falou algumas coisas sobre o governo da Argentina, a Odd citou aqui. Você acha que tem espaço para existir um Milei aqui no Brasil? Você vê alguém com características que podem trazer esse ganho de produtividade aí para o Brasil? Como é que você analisa isso? Tem. O Brasil tem quadros excelentes. Pô, aqui, ó, tem um quadro excelente aqui, tem um quadro excelente aqui, pô, tem quadros excelentes no Brasil. O problema é que parece... Eu já tô aqui, não precisa puxar o saco, não. Não, eu acho que, assim, tem um problema que, na verdade, eu acho que está sendo combatido com o tempo. Que é até, já entrando também em outro tema, que é uma construção de uma sociedade que aceita mais essas reformas que está sendo propostas. Antes eram temas tóxicos, não dava para ser falado. E assim, a gente fala assim, pô, no Brasil é muito difícil, na Argentina era fácil, então não dá pra falar que era fácil. Então é possível que haja, sim, iniciativas mais arrojadas. Eu concordo que não precisa ser aos moldes que está sendo feito para a Argentina, a menos que nós queiramos também explodir antes, né, perder o câmbio para daí depois fazer alguma reforma, que, considerando o histórico brasileiro, não é tão impossível, a gente gosta de ver água batendo na bunda para daí tomar alguma atitude. Mas é possível que haja alguma convergência, principalmente observando esse zeitgeist, né, global, que está sendo o pêndulo político em diferentes regiões. A gente viu no ano passado essa rejeição ao incumbente, que nem tem a ver com economia, pelo contrário, a gente está vendo países com economia ainda forte que têm rejeitado o incumbente, talvez, de certa forma, rejeição da herança inflacionária, né, pós-pandêmica, e que, de certa forma, praticamente todos os incumbentes dos últimos 8 anos que disputaram a eleição na América Latina perderam. Isso é um fato muito interessante para se observar para a eleição do ano que vem. Tem 2 ou 3 eleições só e parte da explicação ela se dá por uma questão de quem está na oposição promete mundos e fundos para ganhar a eleição, a expectativa ela é quebrada e muitas vezes com uma forma de fazer política meio outsider, meio sem combinar com os russos, sem tanto diálogo, mais na base da truculência, e política se faz em grupo, né? Assim, eu tenho uma coisa que vai continuar esse processo, eu não vejo esse processo sendo revertido de rejeição ao incumbente. Então, por exemplo, aqui na América do Sul a gente vai ter eleição no Chile, depois a gente vai ter eleição na Colômbia, tá tendo agora no Equador, e ao que tudo indica, Daniel Noboa vai se manter, né? E é uma pessoa da direita, mais mercadológica, né? Não estou falando aqui, né, apologia ideológica, mas eu estou falando mais mercadológica, fiscalista, que para os nossos telespectadores aqui é mais interessante no sentido de investimento. Propriamente dito, a gente viu o estresse que causa uma abordagem não fiscalista nessa herança de estresse fiscal pós-pandêmico que a gente viu, tá vendo no mundo inteiro. Que é só arroz com feijão, né? Na prática mesmo é essa, qualquer governo deveria fazer. Posso só citar um dado de esperança aqui? Tem um livro chamado Cabeça do Brasileiro, do professor Alberto Carlos de Almeida, e ele tem um dado sensacional que eu li esse livro tem uns 10 anos, o livro é de 2007, e ele faz a seguinte pergunta para os brasileiros: você é a favor do governo controlar o preço de todos os produtos, de todas as empresas do país? E 70% dos brasileiros naquela oportunidade responderam que sim, tem que controlar tudo ou um pouco. E esse é o Brasil, não tem nem 20 anos. Então, olha o nível de debate público, mesmo que tenha problemas ali, muitas vezes o debate público nessa questão de mídia alternativa, de polarização política, a gente pode trazer vários questionamentos sobre a qualidade do debate público, mas olha a gente discutindo reformas, olha o que foi o governo Temer e também o governo de reformas ali com Guedes, como que a gente evoluiu, né? Eu queria muito que essa pesquisa fosse feita de novo, assim, para medir o antes e o depois. Mas olha o nível que o Brasil tinha, a cabeça do brasileiro, quando a gente estava no Lula 2. Bom, vamos encaminhando aqui para o ping-pong, já chegando nas considerações finais. Gostei bastante aqui da discussão, né, sobre essa antecipação do cenário eleitoral. E você tem mais alguma consideração aí? Podemos... eu teria várias. Melhor então você prosseguir, porque senão eu ia falar aqui, várias perguntas aqui. Bastante, mas a gente tem tempo aqui também. Então, o clássico ping-pong aqui que a gente faz no Market Makers, né? Acho que vou começar com você, Luan.
a gente primeiro pergunta 3 livros, né? Um livro do seu tema, no caso você veio falar aqui como cientista político, analista político, um livro tema livre e um livro para não ler, né? Então, começando pelo livro do seu tema. Tá, Porque as Nações Fracassam, da Acemoglu e do Robson, é muita economia institucional, mas também envolve muito ciência política. Eu acho sensacional a obra, indico para todo mundo. Um livro de tema livre, O Novo Iluminismo, do Steven Pinker, é excelente, assim, é como se fosse um tratado de como a humanidade evoluiu e até de como você percebe esperança também, de como que as coisas, na verdade, existe muita progressofobia no mundo, que é um termo que ele utiliza, né, de sempre achar a notícia do jornal do dia, que as coisas estão ruins, mas se você olha no médio e no longo prazo, olha como a gente avançou, né, e aí trazendo para a política, olha como que você tinha um confisco do Congresso anuindo ali com qualquer coisa que o executivo mandava para o Congresso, e olha como que hoje, pelo menos, você tem mais oportunidades de se defender de riscos políticos. Se fosse citar de literatura também, do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, e agora o livro que eu não indico para ninguém... Para não ler. Projeto Nacional do Ciro Gomes. Antes que ressuscitem ele. Agora você, Aod, um livro do seu tema. Eu vou falar um pouquinho daqui, né? Eu estava me lembrando de um livro antigo, assim, né? Os mais jovens provavelmente não devem ter escutado falar, mas é o Lanterna na Popa, do Roberto Campos, que escreve muito, assim, sobre o que a gente está falando, interação de economia, política, como é que a cabeça de Brasília, como as coisas demoram no Brasil para avançar na direção do mercado, como é difícil se aproximar mais, né? Um outro, mais geral, é um pouco de economia, mas é mais do que isso, né? Eu gosto muito do livro Capitalismo para o Povo, do Luiz Zingales, que fala um pouco dessa discussão, né, liberal, mas assim, de um conceito mais liberal. Talvez a abordagem é melhor ser como é que você faz as instituições, né, de um sistema capitalista serem de fato mais para quem mais precisa, né? E no fundo trata muito dos conflitos de interesse, das decisões que fazem com que os mercados às vezes sejam mais concentrados, né? O Estado tem um tamanho maior, mas fala de um aspecto filosófico também, de como o capitalismo pode, né, beneficiar mais para quem mais precisa. O livro que eu não recomendaria, essa é ruim, né, de responder esse aí, sempre é mais difícil. Mas assim como a gente está falando dessa crença, assim, né, que antes sobre... Que ainda é um debate no Brasil e bastante resistente, né, dessa ideia da crença, do Estado, do gasto que vai resolver tudo. Esses dias eu estava vendo um debate, por curiosidade, por algumas citações que eu não gostei, eu fui dar uma olhada e realmente gostei menos ainda. É um livro de industrialização, Brasil na industrialização no século XXI, do Postman, do Márcio Postman. Acho que representa um pouco dessa ideia aí de que, enfim, o Estado pode tudo, o gasto público pode tudo e você não, assim, muito desprezo, assim, né, por mercado. É isso, esses 3. Agora, partindo aqui para a música, uma música e o porquê. Brave New World, do Iron Maiden, porque eu gosto muito do livro do Aldous Huxley, da distopia. Acho que já está na hora dos brasileiros se libertarem da soma aí. E eu gosto de rock também. Eu adoro música, assim, eu gosto de música clássica, popular, mas não vale o hino do Inter, hein? Esse pode. Não, mas vai ser meio afetiva mesmo, assim, é mais uma afetiva do momento. Eu vou falar de Hey Jude, dos Beatles, porque me ajudou, eu tenho uma filha pequena, né, mas quando ela estava recém-nascida, me ajudou muito nas madrugadas, ela gostou da música, escutou, é a única coisa que acalmava, parava de chorar, então eu passava andando para um lado e do outro da casa, cantando Hey Jude pra ela. Muito bom. E alguém que você gostaria de ver aí no seu lugar, Luan, contando Vou mais, falando com a indicar gente? 2. O Juan Carlos de Arruda, que é cientista político, diretor-geral do Ranking dos Políticos. Acho que tem muita história boa para contar dos bastidores de Brasília. E Gilberto Kassab, traz ele também. Nossa, mas se você ajudar, a gente vai gostar. A gente não é por falta de tentativa, a gente tá tentando trazer ele aqui. E você, Aod? Pércio Arida. Acho que tem uma cabeça muito boa, não só sobre economia, mas sobre história do Brasil. É um sujeito, um gentleman também, gosto muito dele.
E se pudesse ser que não é brasileiro, né, mas que está próximo, está influenciando um pouco das nossas discussões, tentar o Adolfo Schwarzenegger, que está fazendo toda essa parte de desregulamentação de mercados na Argentina. Bem legal. E eu fiz uma última pergunta aqui. Luan, tem uma pergunta que nunca te fizeram sobre o Brasil e que você acha que seria interessante explicar ou que todo brasileiro tivesse que entender para a gente compreender o Brasil? Acho que a pergunta seria: me diga um dia de trabalho em Brasília para eu entender sua rotina, mas que de uma forma que seja simbólica para eu ajudar a entender as vitórias e as derrotas do Brasil e por que ele é assim. E você tem alguma coisa para compartilhar, assim, dentro disso? Você tem a resposta para essa Você tem a resposta para essa? Tá, eu vou puxar o caso, então, de julho do ano passado, no debate da regulamentação da reforma tributária, porque foi um dia muito intenso e teve várias coisas que eu acho que são simbólicas, assim, sobre o Brasil. Uma é que nesse dia eu almocei com um parlamentar, uma liderança parlamentar importante, e ele estava falando muito dos planos para a eleição municipal, que depois ele não venceu. Mas mostrava também como que ele tinha um projeto para a cidade de melhoria e ele abriu o plano de governo do que seria discutido na eleição depois. Então isso soma positivo ali, apesar de, infelizmente, não ter vencido a eleição naquela oportunidade. Mas na discussão propriamente dita da regulamentação da reforma tributária, acho que teve alguns casos assim. Uma é que os parlamentares, eles são pessoas como a gente, né? Deve ter gente que está assistindo a gente aqui, mas que no trabalho um pouco mais cedo abriu lá para ver o jogo da Champions League, o placar. Os parlamentares são assim também. Então, durante os debates da reforma tributária, estava rolando lá o Vasco, o Corinthians, e tinha deputado assistindo o jogo também durante a sessão, naquela fala das tribunas e tal, não necessariamente na hora de votar ali a proposta. E aí, ao mesmo tempo, né, e até agora virou várzea a conversa aqui, mas assim, o deputado, na hora que foi discutir a emenda da bancada dele, da redação ali no projeto, ele sai e fala, eu não acredito no Vasco mesmo. Então, o Vasco ganha o jogo do Corinthians e ele perde depois da votação. Tinha mais lobista em alguns momentos no plenário, na regulamentação da reforma tributária, do que parlamentar, em algum momento, assim, quando ficou mais esvaziado ali na votação dos destaques. Tinha muito parlamentar fazendo reunião, discutindo como que era a campanha, política de campanha mesmo, marketing da campanha durante ali. Então, acho que isso é muito simbólico de algumas questões. Assim, os parlamentares são pessoas como a gente também. Eles têm as falhas deles e as virtudes deles também. E, por fim, depois da votação, tinha uma festa de candidatura, um aniversário do Elmar Nascimento. Estava todo mundo convidado pós-votação, então já tinha um teto ali de onde podia ir, porque estava contratado o serviço. E aí a gente teve depois o aniversário dele, a Brasília inteira estava lá, e o Elmar Nascimento depois não vira presidente da Câmara dos Deputados. Então acho que isso conta muito assim de como que o dia a dia de Brasília é. Mas aí, para terminar com uma mensagem de esperança, já que é a última fala, eu prefiro muito mais viver no Brasil de 2025 do que no Brasil de 1990. Porque hoje você tem, por meio de maior autonomia do Congresso Nacional, com as virtudes e os defeitos dele, você tem muito mais formas de se defender de riscos políticos que vêm do Executivo, que não tinham há muito pouco tempo atrás. Vejam a medida provisória do 11 de setembro do setor elétrico de Dilma Rousseff. Isso tem 12 anos só que aconteceu. E o Congresso, se fosse mais empoderado, com certeza evitaria de hoje a gente estar pagando mais caro na conta de energia elétrica. E você, Aode? Uma pergunta que nunca te fizeram sobre o Brasil e que você gostaria de explicar. E assim, me perguntarem, você, Aode, que já passou um bom tempo com experiências no setor público e no setor privado, o que você acha que a gente fala muito sobre a responsabilidade dos políticos, do Estado, do setor público, mas qual que você acha que é a responsabilidade do setor privado pelas coisas que acontecem no país, no setor público? E eu acho, eu sempre digo isso, né? Eu tenho a sensação, acho que no setor público quem
fica só no setor público, tem muita dificuldade muitas vezes de entender a dinâmica do setor privado, mas isso também acontece muito no setor privado. E acho que no Brasil, por várias razões de origem, tamanho de mercado, como se estabeleceu a relação do Estado, demorou muito, eu acho, para você ter uma consciência maior em lideranças privadas, que não tem jeito. Não existe lugar nenhum no mundo que você tem um setor público disfuncional ou funcionando mal e que o setor privado vai muito bem. Então, se precisa, né? Sempre tinha essa coisa, né, do empresariado, a liderança privada. Não, eu não vou me meter com a política, eu não vou me meter com o setor público, isso é um erro. Né? E eu acho que começa a ter hoje, eu começo a ver que tem mais gente que se dá conta disso. Né? Tem a fala do Jorge Paulo Lemann, né, que ficou famosa na entrevista, dizendo assim, o que ele se arrependia? Eu me arrependi de demorar para entender isso. Eu precisava me envolver mais. Né? E hoje eu vejo que começa, mas ainda é pouco, né? Você tem as empresas, lideranças privadas, naturalmente se envolvendo no seu tema específico da sua empresa, quando tem uma medida de votação no Congresso, mas você não tem uma reunião de lideranças privadas para dizer assim, pô, tá todo mundo reclamando da qualidade da educação, vamos todos nós aqui nos envolver com isso aqui. O que mais que é importante? Né? É importante o tema da reforma administrativa, vamos todos nós, né? Afinal nós temos influência, não são só os políticos que têm influência, o setor privado evidentemente tem influência. Mas isto eu acho que ainda falta. E eu acho que isso é uma das explicações de por que a gente ainda demora mais para as coisas acontecerem. Né? Então, assim, da minha experiência dos dois lados, eu acho que ainda... a gente fala muito, está sempre batendo, né? Pô, a política tinha que ser melhor, os políticos têm que ser melhor, mas, assim, as lideranças privadas tinham que saber exercer melhor esta relação de influência com o setor público também, falando no sentido macroestratégico e eticamente correto, evidentemente. Perfeito. Muito bom. Bom, então assim a gente encaminha para o final desse episódio. Aod, muito obrigado pela sua presença aqui. É um prazer, muito bom vir aqui. Obrigado, Luan. Eu que agradeço, conte com a gente. Obrigado aí, Spies. Valeu por dividir essa bancada aí mais uma vez aqui, presente no Market Makers. Se você gostou desse papo, se inscreve no canal, deixa seu like, lembrando que o M3 vai reabrir, o link está aqui na descrição. E se você quiser apoiar o Market Makers, é só você se tornar membro desse canal, você vai poder assistir esse episódio também sem propaganda do YouTube te interrompendo. Então é isso, um forte abraço e tchau!